costumo falar para os meus alunos que eu não fico satisfeita se eu sair de uma aula e ninguém falou nada, né? Ninguém participou, fez pergunta, ou, né, não sei, teve alguma ideia, alguma coisa. Então, eu queria de vocês aí saber como que tá, né, a percepção sobre a aula até agora, se vocês tiveram algumas ideias de trabalhar com relação à água, né? Eu coloquei efluentes ali, a questão da Beth, né? Dentro da poluição da água, porque quando a gente fala de efluentes, né, esse material, ele acaba sendo depois descartado num corpo d'água, né? E hoje, talvez aí um dos grandes vilões, né, da poluição seriam os nossos efluentes. Mas, né, quando a gente fala de BET, quando a gente fala de tratamento, né, ainda mais aquilo que está no subsolo, a gente está falando de poluição do solo também, né? A gente também pode estar falando de poluição do ar, porque emitem gases, né? Então, é por isso que eu falei, né, que acaba ficando redundante. Algo que a gente trabalha aqui na poluição da água também está relacionado com o solo, né, com o ar. Mas é porque a gente faz essa separação para ficar didático e para relacionar também, né, efluentes com a questão das águas. É a mesma coisa resíduos sólidos, quando a gente fala de poluição do solo, ele está mais relacionado com resíduos sólidos, porque os nossos resíduos sólidos são dispostos no solo, né, para se são aterrados e tudo mais. Mas não quer dizer que não vai gerar também poluição da água, poluição do ar, né, são digamos, os principais vilões, talvez, né, de cada tipo de poluição. Então, talvez os resíduos sólidos do solo, né, os efluentes da água, tá? Mas é interessante a gente estar abordando aí, né, poluição em todos os sentidos aí no contexto mais amplo da área ambiental. Mas eu queria, tá, no final, pelo menos até meio-dia, que né, alguns professores falassem alguma ideia de atividade que pode ter tido, ou algo que conseguiu pensar, né, ou projetos possíveis de ser aplicados, né, nas escolas, enfim, tá? Então, acho que é bem interessante essa participação, essa conversa com todo mundo. Eu queria que fosse realmente um monólogo. Eu vou retomar, então, aqui a apresentação, tá bom? Qualquer coisa, levante a mão, coloca aqui no chat, estou à disposição. Um pouquinho, gente, que eu acho que eu me perdi aqui de onde que está a minha apresentação. Foi, né? Foi. E aí agora, né, a gente entra na parte da poluição do ar. Então, a minha maior ênfase mesmo hoje era na parte da água. Então, essas outras matrizes ambientais, né, ar, solo, a gente vai falar mais superficialmente, até porque com relação à poluição do ar, o professor Divino, acredito que vai complementar bastante, né, na parte da poluição do solo, a professora Dani, que falou, né, complementa bastante também. E eu acredito que até a parte da poluição da água, né, quando a gente fala ali de patógenos, quando a gente fala, né, dessas questões, vocês podem, inclusive, ter visto também, né, junto com a professora Lilian, com a questão de saúde, né, e poluição do ar também, quando a gente fala de poluição do ar, está muito relacionada às doenças, né, causadas por conta da poluição do ar, as doenças no homem causadas por conta da poluição do ar. Tá? Então, tem tudo a ver aí com a questão de saúde da população. Tá? Eu coloquei aqui também algumas resoluções, as legislações com relação à poluição do ar. Tá? Então, nós temos a Política Nacional da Mudança do Clima, né, uma lei de 2009, bem simples, bem rapidinha ali, curta, relativamente curta. Nós temos o CONAMA, que foi atualizado em 2018 também, bem bacana, que fala, bacana, né, no sentido de ter sido atualizado, de 2018, que fala sobre os padrões de qualidade do ar, né. Nós temos outros CONAMAs aqui que falam sobre programas de controle da emissão veicular e da emissão de motocicletas, tá? Então, quanto que os veículos, quanto que as motos têm que estar emitindo, né, dos principais poluentes aí, para a gente tentar manter a qualidade do ar num nível aceitável.
E limites de emissão de poluentes atmosféricos para fontes fixas também, a 382 do CONAMA de 2006, que fala sobre indústrias, né, fontes fixas de poluição atmosférica. Então, é mais para a gente contextualizar mesmo, entender que a gente tem esse arcabouço legal, e já dando uma introdução do que está relacionado à poluição do ar. Né? Mas aí eu pergunto para vocês, quando a gente fala poluição do ar, qual que é a primeira palavra, qual que é a primeira coisa que vem na cabeça de vocês? Vem alguma coisa na cabeça? Se vem, o que que é? Então, poluição do ar, será que está atrelado, está relacionado a quê? Acho que esse slide já dá uma ideia também para vocês, né? Alguém? Não fala de poluição do ar, gente. O que que vocês acham? Vamos pensar quais são as principais fontes de poluição do ar, né? Quais são, o que que vem na cabeça, assim, um termo, uma frase, um nome ou um poluente? Gases poluentes, Aline, obrigada. Que gases poderiam ser esses? Partículas sólidas, perfeito, Alessandra, ótimo. A Aline colocou ali emissão de gases, e é exatamente isso, né? Quais gases? Fumaça, poeira, obrigada, Fer. Mais alguma coisa? Ótimo, é isso mesmo, né? Então, são emissões de gases poluentes que está relacionado a partículas, né? Partículas em suspensão, que é o nosso material particulado, né? Uma grandeza física, que esse material particulado vem carregado de químicos, né? A fumaça, a poeira, né? Também vem carregado de substâncias químicas, está relacionada a dióxido de carbono também, né? Ao CO2, ao vilão aí, né? Das mudanças climáticas. Mais uma coisa, né? Que eu quero deixar bem claro, é que eu acredito que o professor Divino, nosso querido professor Divino lá do campus, né, vai contribuir com vocês mais da parte das mudanças do clima, né? Eu vou focar mais na parte da poluição do ar que está na legislação relacionado a doenças, né, a questões de saúde e promoção de alterações, né, nos materiais aí, né, relacionado ali à chuva ácida, que tem a ver com os poluentes que a legislação traz como poluentes atmosféricos, tá? O CO2, ele não entra dentro dessa lista, tá? De parâmetros poluentes. Por quê? Porque o CO2 é o gás que a gente exala, né? É o gás da fotossíntese, né? O gás da respiração, né? Que a gente exala no processo respiratório. Então, ele não é um gás poluidor em termos de saúde da população, né? Dos organismos. Ele é um poluente climático, né? Ele causa indiretamente efeitos na população. Tá certo? Então, eu acho que a primeira coisa que talvez a gente precise desmistificar um pouco sobre poluição do ar é que poluição do ar não está só relacionado, e não deve estar só relacionado a gases de efeito estufa, a dióxido de carbono, a metano, ácido nítrico, óxido nitroso, perdão, N2O, né? Então, a gente vai falar aqui sobre outros poluentes, certo? E que são poluentes, né, que vêm, ó, da poeira, né, vocês colocaram ali poeira, fumaça, né, que vem das indústrias, né, do setor energético aí, que vem, né, dos mais diferentes indústrias que a gente tem de todos os setores, de energia, né, de química, metalúrgica, a área dos transportes também, né, os veículos geram muito poluentes atmosféricos. Quando a gente fala sobre sistemas de tratamento e disposição de resíduos sólidos, né, a gente também está falando de poluentes, ok? Esses poluentes aqui podem estar associados tanto aos gases de efeito estufa que são gerados na massa de lixo, como quando queima, né, ou gera alguma energia a partir desse processo, também acaba gerando, né, alguns poluentes. Né, energia aqui para alimentar as nossas casas, né, e práticas agrícolas também, que também contribuem, né, com a poluição do ar. E aqui a gente pode estar falando sobre agropecuária, né, na verdade a gente pode estar falando sobre N casos aqui, né, os próprios fertilizantes, a gente pode estar falando dos ruminantes, né, de práticas
inadequadas ali, né, sobre conservação, uso do solo, que pode estar aumentando, né, grau de poeiras, também de fumaça, né, os próprios veículos utilizados, né, nas práticas agrícolas também, tá? Mas a nossa ênfase mesmo aqui, assim como eu dei a ênfase lá nos efluentes, né, na água, a gente vai dar uma ênfase nesses dois primeiros aqui, da esquerda. Então, as indústrias, né, que são as nossas fontes fixas, e os transportes, que são as nossas fontes móveis, ok? Então, esses dois fatores aqui, esses dois setores da sociedade contribuindo diretamente na poluição do ar e na emissão dos poluentes que podem causar doenças ou problemas respiratórios, né, ou outros graus também, né, de consequências aí no ambiente. Então, para, né, contextualizar aqui também a nossa atmosfera, lembrar que a gente tem uma atmosfera que pode ter aí, né, isso aqui tudo são as camadas da atmosfera, tem aí mais de 500 quilômetros, né, de altitude, acima da nossa cabeça, né, e o que geralmente está importando para a gente, que são aquela massa, né, que está mais em contato com a gente, ou a maior concentração dos nossos gases, estão aqui na baixa atmosfera, tá? Então, aqui na troposfera até a estratosfera, ok? Então, a elevada concentração de gases, a gente tem principalmente o nitrogênio, aí, responsável por quase 80% da concentração dos gases, né, da atmosfera, o oxigênio aí também, né, com quase 20%, né? E aí depois a gente tem CO2, né, o dióxido de carbono, vapor da água e outros diversos gases aqui para complementar o 1%, né, que resta da concentração dos gases aí da atmosfera, tá? E aqui a gente tem um efeito estufa um pouco mais acima, aqui na estratosfera, na camada um pouquinho mais superficial, a gente tem a camada de ozônio, que também é bem famosa, né? Então, só para a gente contextualizar, a gente vai falar bastante sobre isso daqui a pouco, né? E para a gente, quando a gente fala de poluição atmosférica que causa efeito no homem, o nosso interesse, então, está aqui na troposfera, tá? Ou na baixa atmosfera, que é aquilo que está acima aí até 10, 15 quilômetros em cima da nossa cabeça, tá bom? Acima da gente, né? Não é muita coisa. E aí, os poluentes, gente, olha só, não coloquei aqui o dióxido de carbono, né? O dióxido de carbono, o metano também não está aqui, não. Então, por quê? Porque a gente vai dar ênfase nessas fontes fixas e móveis, né, relacionadas à poluição do ar, então os veículos e as indústrias. E aí, quando a gente fala nessas duas fontes, a gente tem concentrações de óxidos de nitrogênio, principalmente o dióxido de nitrogênio, a gente tem o monóxido de carbono, tá? Não tá errado aqui, não tá faltando dois, é monóxido de carbono mesmo, que é muito emitido pelos automóveis, né? Pode causar asfixia, né? Problemas gravíssimos, inclusive gerar morte em pouco tempo, dependendo do ambiente, né, em que ele é emitido. Os óxidos de enxofre também, principalmente o dióxido de enxofre, tá? A gente também pode falar do trióxido de enxofre, mas aqui especificamente o dióxido. O material particulado nos tamanhos de 2,5 e 10 micrômetros, né, bem pequenininhos, e o ozônio, tá? Então, são 5 poluentes, a gente pode estar falando de mais hidrocarbonetos, chumbo, né, mas principalmente esses 5 são os mais importantes aí nesse quesito de poluição atmosférica por fontes de automotivas, né, e indústrias, tá? E é eles, né, que são os vilões aí da questão das consequências que podem trazer para a saúde humana, ok? Quais são essas consequências, né, da poluição do ar? Então, diretamente na nossa saúde. Então, há tudo a ver aí com a questão da saúde e meio ambiente. A gente pode estar falando, né, de casos aí de várias doenças no sistema respiratório, né, a gente pode estar falando de baixa visibilidade, já é algo, né, notório, visualmente possível de observar, odor, desconforto, né, até casos mais graves de asma, bronquite, né, asfixia, pneumonia, problemas cardiovasculares, aumento da pressão arterial, anemia, câncer, né, inclusive a morte. Ok? Então, são alguns dos problemas que a gente tem em decorrência aí dessa alta emissão, né, desses poluentes atmosféricos. E a gente fala do sistema respiratório, porque
Só um pouquinho, gente. Oi. Eu tenho uma coisa aqui para você. Porque esse material particulado mesmo, né, que o pessoal colocou aqui no chat, ele está muito relacionado com o tamanho dele, né? Até coloquei aqui uma imagem, material particulado 2,5 micrômetro e 10 micrômetros. Então, o maior problema é o tamanho desse material particulado. Quanto menor ele é, mais ele vai conseguir chegar nas camadas mais profundas, né, do sistema respiratório, causando danos mais graves, né, ou até danos irreversíveis. Um material particulado de 10 micrômetros, ele é bem minúsculo, né, ele é bem pequeno também, mas ele é maior que 2,5, 4 vezes mais, né, que 2,5. Então, a gente consegue, às vezes, até nas vias superficiais, expelir, né, dar conta de retirar, né, de expelir esse material das nossas vias respiratórias. Quando ele é muito pequeno, ele é mais facilmente, ele chega até os alvéolos, ele pode chegar na corrente sanguínea, né, e trazendo mais problemas aí, né, mais drásticos. Mas todos esses são problemas aí que podem ser consequências da poluição do ar, tá? Outra consequência da poluição do ar, né, está relacionado também a manutenção, né, dos ecossistemas também, dos nossos materiais. Lá no início, eu defini para vocês, poluição do ar, né, seria essa introdução desses materiais poluentes, né, dessas matérias, dessa energia, que vai causar danos, não só aos organismos, mas também à flora, à fauna e aos materiais, né, e é um grande exemplo de danos aos materiais que a gente tem são as chuvas ácidas. Então, em decorrência, por exemplo, dos óxidos de enxofre e de nitrogênio, em junção com o ar, né, com o oxigênio, mais a água, né, a gente tem produção de ácido sulfúrico e ácido nítrico. Então, por exemplo, imagine um incêndio, né, um incêndio, que é um grande incêndio florestal, ou um grande incêndio que acontece em uma determinada localização, que vem seguido de chuva. Isso pode estar causando uma chuva ácida momentânea ali naquela região, né? Ou vamos imaginar a galera fazendo um protesto ali, queimando o pneu, né, e gerando esses óxidos, né, de forma demasiada ali na atmosfera. Se esse protesto vier, né, numa sequência ali da chuva, perdão, a gente pode estar gerando chuva ácida ali, né, e essa chuva ácida, ela não vai gerar efeitos diretos no homem, tá, mas causa efeitos indiretos. Então, pode estar relacionado à degradação, né, das plantas, das árvores, né, prejudicando a fotossíntese, prejudicando arquitetura, né, estátuas, enfim, né, e toda essa parte mais relacionada à arquitetura mesmo, né, das cidades, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de monumentos, né, de estátuas que sofreram interferência, principalmente aí da chuva ácida, tá? A chuva ácida não é um problema no interior, né? Então, a gente não tem um grande problema de chuva ácida aqui, por exemplo. A chuva ácida está mais presente nos grandes centros, porque é onde a gente tem mais acúmulo de automóveis e indústrias, certo? Mas ela pode acontecer, sim, em eventos pontuais, em eventos, né, de menor porte, igual eu falei, quando a gente tem algum incêndio, né, alguma situação específica acontecendo ali, tá? Então, é super possível também existir, não com tanta frequência, não com tanto grau de preocupação como nos grandes centros. Hoje, no Brasil, o nosso grande problema com relação à poluição do ar é o monitoramento, tá? A gente tem poucas estações de monitoramento, tá, da poluição do ar no Brasil hoje, em termos estações do governo, né, estações credenciadas, digamos assim, né, então a gente tem um problema que a gente nem sabe como que está a qualidade do ar que a gente está respirando, né, a mesma coisa que eu falei ali dos agrotóxicos para vocês, né, lá no início, que a questão dos agrotóxicos é que a gente ainda não consegue avaliar, a gente ainda está nessa fase ainda de
definir, validar as metodologias, né, deixá-las mais viáveis financeiramente e tudo mais. Mas, recentemente, eu participei de um curso do Ministério do Meio Ambiente que falava especificamente sobre qualidade do ar, e eles falaram que nos próximos anos eles já avançaram muito, né, ao longo do tempo, com relação à implantação dessas estações de monitoramento, e que é o foco deles para os próximos anos também, é avançar ainda mais no estabelecimento dessas estações, porque, por exemplo, Belém, né, a maior cidade da região aqui do Pará, não tem ainda uma estação de monitoramento da qualidade do ar, tá? Não existe uma estação, né, regulamentada ali, né, formalmente estabelecida pelo órgão público. O que a gente tem, né, eu coloquei aqui a imagem para vocês, que inclusive nós temos um sensor instalado lá na UFRA, que é um sensor Purpleware, né, que eu acho que talvez o professor Divino possa falar sobre isso no próximo módulo que ele vai ter com vocês, porque foi uma iniciativa do próprio professor Divino, né, ele junto com outros pesquisadores, conseguiram aí um financiamento para instalar um sensor lá na UFRA, né, e esse sensor avalia material particulado no tamanho de 2,5 e 10 micrômetros aqui, né, em Capitão Poço. E aí é um sensor muito interessante, eu acho fantástico, na verdade, que é um sensor que tem em vários pontos do Brasil, ó, aqui né, embaixo eu coloquei aqui uma imagem, né, da Amazônia, que a gente consegue ver em tempo real como está a qualidade do ar. Então, se vocês acessar lá agora, www.purpleware.com, vocês vão lá em Map, né, assim, numa tardinha roxa, tem escrito lá Map, clica em Map Real Time, e vai dar a qualidade do ar, né, em termos de material particulado, né, e em termos também do índice de qualidade do ar estabelecido pela EPA, que é a agência americana, né, vai dizer se o índice está bom ou não, tá? Em verdezinho tá bom, né? Então a gente já consegue visualmente olhar aqui, né? Que na Amazônia, no momento que eu coletei essa imagem, foi nessa semana aí, né? Tava tudo ótimo, tudo verdinho, né? Com alguns pontos aqui em amarelo, laranja. Mas quando a gente vê aqui em cima, né? Olha quantos sensores distribuídos no mundo. E aí a gente consegue ver em vermelho ou, né? Em lilás, aqui em roxo, os pontos mais críticos a nível de atmosfera, né? A nível global. E naquele momento, né? Então, assim, é muito interessante, porque talvez dá até para fazer um trabalho com os alunos, né, de acessar isso, de brincar com isso, né, de baixar esses dados, de avaliar esses dados, ou de simplesmente estar vendo mesmo como que está. Quando a gente faz uma análise, né, de mais longo prazo, a gente percebe que aqui na região, os índices de qualidade do ar, em termos de, né, material particulado aí, ele tá muito ruim na época, tá muito ruim não, né, mas ele fica uma qualidade pior na época das secas, né, na época do verão aí, que é quando o pessoal realmente resolve queimar, né, e aí a gente percebe, é nítido, né, o valor, né, desses parâmetros, que isso aí também é parâmetro, né, material particulado é um parâmetro de avaliação de qualidade do ar, como ele tá maior, né, ele é mais emitido na época do verão, tá? Na época das chuvas, né, na época do inverno amazônico, a gente tem uma queda, uma redução, e acho que isso é nítido para os nossos né, nossas narinas, porque a gente sente isso mesmo, né? A gente só sai ali para fora e vai, estão queimando, né? Toda hora alguém queimando. E isso é realmente perceptível pelos nossos sensores também, tá? E não só aqui em Capitão Poço, né? Como em várias regiões aí da Amazônia, do Brasil, que a gente tem os sensores também. Enfim, é só uma ferramenta aí bem interessante, né? Que a gente pode estar acessando e que está acessível, inclusive, aqui de Capitão Poço. A gente olha aqui, né? Que tem o sensorzinho verde, que é de Belém. Lá em Belém, se não me engano, tem 2. E aqui em cinza é o nosso de Capitão Poço. Até tem que conversar com o Divino, porque ele tá cinza, porque ele tá fora, às vezes ele cai por uma questão de internet e tudo mais, né? Ele cai, mas daí rapidamente o Divino vai lá e já ajusta por algum motivo, ele retoma a ficar verdezinho aqui. Beleza? Mas e aí, né? Então a gente falou sobre os óxidos de nitrogênio, óxidos de enxofre, que causam esses problemas, nessas consequências respiratórias e outros tipos de problema, né? Mas e aí, os gases de efeito estufa e o ozônio, né? O ozônio também. A gente acaba falando bastante sobre a camada de ozônio. Eu acho importante falar sobre eles, porque os gases de efeito estufa, eles são poluentes climáticos, tá? Então, eles estão relacionados à emissão, sim, né, de dióxido de carbono,
óxido nitroso e de gás metano, mas que causam problemas indiretos no organismo, né? Eles são muito mais relacionados a uma questão atmosférica, que causa outros problemas, né, que indiretamente vão afetar a nossa saúde, vão afetar o nosso bem-estar, a nossa segurança, tá? Mas diretamente, né, não tem problema a gente estar em contato com esses poluentes diretamente, tá? Diferente daqueles que eu acabei de citar. O ozônio, ele está citado aqui atrás, né? O ozônio, ele está aqui como poluente. Ele é emitido pelas fontes fixas, pelas fontes móveis, e ele é um poluente, tá? Ele é trazido no CONAMA como um parâmetro limitante ali que a gente tem que testar, que a gente tem que monitorar, que não pode exceder um determinado valor, porque senão ele causa problemas de asfixia, né, problemas cardiovasculares, problemas gravíssimos, inclusive. Mas espera aí, a gente não fala que a camada de ozônio que existe na atmosfera é benéfica, é ótima, né, para reter as radiações ultravioletas, né, para fazer com que a gente não tenha câncer de pele e tudo mais, né? E aí, como que fica isso, né? Então, eu gosto de trazer essa discussão de sala também. O ozônio, ele é vilão ou ele não é, afinal de contas? Ele é um poluente ou ele é benéfico para a camada de ozônio? Tá? Então, trazendo especificamente sobre o ozônio, depende da altitude, tá? Lembra que eu falei, né? A atmosfera, ela é enorme. Então, se a gente pensa só na troposfera, né, nos 10 quilômetros, ali até 15 quilômetros que a gente tem acima da nossa cabeça, o ozônio é péssimo, tá? Afeta a nossa saúde, afeta o oxigênio, ele traz, os ecossistemas, né? Ele afeta as vias respiratórias, ele pode trazer doença, né? Ele tá junto com aqueles gases que são os vilões, né, que o mundo, né, que os países hoje gastam aí mais de 1,3 trilhão de dólares para tentar reverter, né, a saúde da população, causas de intoxicação, causas né, hospitalares e tudo mais, por conta da poluição atmosférica. Então, ele é, sim, um vilão, ele é danoso para o nosso organismo, ele é ruim, a gente precisa monitorar e a gente precisa combater. Né? Mas acima da troposfera, quando a gente já fala lá a nível da estratosfera, o ozônio é ótimo, tá? E lá a gente precisa manter o ozônio em altas concentrações, ok? A gente precisa ter uma camada de ozônio aqui nessas altas altitudes, porque eles retêm os raios ultravioletas. E esses raios ultravioletas, eles são realmente responsáveis, né, por problemas no nosso sistema imunológico, problemas de herpes, problemas de câncer de pele, doenças de pele, né? E várias questões que a gente tem em decorrência aí do aumento da radiação ultravioleta na atmosfera, tá bom? Então, 90% do ozônio está entre 20% e 35% de altitude, lá na alta atmosfera, lá na troposfera, tá? Perdão, lá na estratosfera. E lá, né, o ozônio é essencial para absorver esses raios ultravioletas, principalmente o UVB, né? A gente tem o UVA, o UVB e o UVC. Então, o UVB, que é o mais danoso, que causa, né, consequências mais graves aí para o organismo, e lá a gente realmente precisa, então, manter essa camada de ozônio mais intacta possível para servir como uma barreira para esses raios UVB. Tá? Então, realmente depende da perspectiva, depende em qual altitude que a gente está falando da nossa atmosfera. E os gases de efeito estufa, eu não vou focar nisso, tá? Porque, igual eu falei, o Divino vai falar sobre isso, mas são poluentes, então, de novo, poluentes climáticos, né? Que vão gerar causas indiretas para o nosso organismo, para a flora, fauna, né? Mas diretamente ele não é um poluidor que vai causar mal ao nosso organismo. Só lembrar que o CO2 está relacionado à respiração e fotossíntese, né? Processos aí naturais ocorrendo na atmosfera, né? O problema é o quê? É o aumento do CO2, né? As emissões demasiadas do CO2, e aí lá, né, na estratosfera, ou entre a troposfera e a estratosfera, que tem a camada dos gases de efeito estufa, é lá que ele realmente vai ser prejudicial, tá? Então é como se fosse o contrário do ozônio. O ozônio perto da gente é ruim, longe ele é bom, né? O CO2 é mais ou menos a mesma coisa, só que é o contrário. Perto da gente, né, não vai causar mal direto ao organismo,
mas lá em cima, na atmosfera, vai se acumulando, se acumulando, se acumulando, e vai fazendo realmente, né, que a gente tenha, com que a gente tenha o efeito estufa demasiado, o aquecimento da Terra, e gerando todos os problemas indiretos em decorrência disso, tá? Lembrar também que o efeito estufa, por si só, esse termo, efeito estufa, ele é positivo. Sem o efeito estufa, né, sem a concentração de CO2 normal na atmosfera, a gente estaria vivendo numa Terra em que, né, num planeta em que a gente ia ter uma temperatura ali de menos 20 graus, né, toda ela. Então, o efeito estufa ele é benéfico para a manutenção, né, da vida, né, e do planeta como ele é. O maior problema mesmo é o agravamento do efeito estufa, é o aumento do efeito estufa que causa aquecimento global e mudanças climáticas, tá? E aí esse é o foco mesmo que o Divino vai dar, acredito, no próximo módulo. Né? Aqui só para a gente também, né, rapidamente pincelar, e aí esses gases, né, esses poluentes climáticos, né, são o CO2, né, o CH4, o óxido nitroso, relacionados aos HCFCs também, PFCs, né, mas o principal vilão que a gente fala é o CO2, porque ele é emitido em maior quantidade, né, porém o metano ele é mais poluente, né, ele não, a gente tende a associar com CO2 porque é o que ele é emitido em maior quantidade, né, aqui em giga de CO2 equivalente, tá? Seria gigatoneladas de CO2 equivalente, tá? E ele é mais emitido, né? Mas o metano, ele é mais 21 a 28 vezes mais poluente do que o CO2. E quais são as fontes de emissão, né? Então, mudanças do uso da terra no Brasil, né? É a principal fonte de emissão. Setor energético, setor de resíduos, né? Setor industrial e agropecuário. Então, no Brasil, né? Os nossos vilões aí seria agropecuário, setor energético e alteração do uso do solo, né? Ou seja, florestas que se transformam em agricultura que se transforma em floresta aumenta isso, né, ou pecuária, ou outros fins também, né. No mundo, os setores que mais afetam a emissão desses poluentes climáticos né, o setor energético, também a agricultura, as indústrias e os transportes, tá? Então, não tem muita questão aqui da mudança, né, do uso da terra, como a gente tem aqui, a questão dos desmatamentos, e tudo mais, tá? Então, só para a gente contextualizar aí um pouquinho. A questão também, né, dos poluentes climáticos. Como reduzir a poluição do ar, gente? Então, alterar, né, usar alternativas para essas fontes energéticas, né, usar mais fontes renováveis. Há um tempo atrás era impensável falar de carros híbridos, hoje já é uma realidade, está super disseminado, está aí, né, então, assim, a gente avançou muito no setor, ainda tem muita coisa a fazer, né, mas acredito aí que o cenário pode ser otimista. Reduzir o uso de combustíveis também, né? Criação e expansão de áreas verdes, preservação de florestas, investimento em tecnologias menos poluentes, e aí principalmente o setor automotivo, né, tem investido muito na melhoria dos carros, né, de combustão, para fazer com que eles poluam menos, né, com catalisadores, enfim, várias tecnologias aí nesse quesito. O setor industrial também, na parte de energia, também tem melhorado, refinado cada vez mais os combustíveis, né, para diminuir o número também, né, de enxofre ali, que vai causar óxido de enxofre, chumbo, né, nos combustíveis, né, para diminuir o grau também, né, de poluentes emitidos por essas fontes. Tem que se pensar também em monitoramento, né, esse é um grande problema, igual eu falei para vocês, a gente não tem dados de monitoramento no Brasil da qualidade do ar, né, muito pouco. Fiscalização, penalidades, né, aplicação das multas e efetivação que essas multas realmente sejam pagas, né. Tratamento das emissões para as fontes fixas. Então, quando a gente fala numa indústria, né, a gente tem várias ferramentas que a gente pode implantar, né, antes da chaminé, para fazer com que esses poluentes sejam retidos, né? A gente tem sistemas de ciclone, filtros manga, lavadores de gás, né, que são tecnologias aí mais da área da engenharia ambiental, que pode, né, que deve estar atuando ali para reduzir o grau, né, de emissões desses poluentes, tá?
ordenação, né, ordenamento do solo, zoneamento ecológico também, para deixar as indústrias mais próximas das indústrias, né, a área residencial mais afastado, para fazer com que, né, muitas vezes essa poluição não chegue diretamente na comunidade, para não estar afetando diretamente elas, tá? Então, são algumas formas, algumas ferramentas para a gente atuar na redução da poluição do ar aí. E aqui eu encerro essa parte da poluição do ar, né, com essa chargezinha, vamos brincar de ver formas de coisas nas nuvens, né, coisas que as crianças fazem bastante, eu lembro de fazer muito isso com meu irmão. Aí, né, observando, eles veem tsunamis enormes no Oriente, né, um deserto na Amazônia, que é muito mais relacionado com as mudanças climáticas, realmente. Então, de novo, né, poluentes climáticos. Mas lembrando que as indústrias são fortes emissores, né, de outros tipos de poluentes também, que causam efeitos mais danosos, né, de curto prazo, mais diretos na saúde da população, tá? Eu acho que aqui na região, como a gente falou, né, nós não temos o setor industrial atuando muito. A gente pode estar falando sobre poluição atmosférica, né, poluição do ar, mais relacionada aos veículos, né, mais relacionado às motos, e mais relacionado também à agropecuária, né, mudança do uso do solo, pastagem, né, relacionada a essas questões. A industrial também, né, a gente não pode deixar de mencionar. Mas por aqui, né, a gente não tem essa atividade, né, como a gente tem nesses outros setores. Que também estão relacionados à poluição do ar. Tinha uma época que eu dava uma atividade para os alunos e contar carro na cidade, né, carro e moto. Carro pesado, carro leve e moto. E aí tem uma equaçãozinha, né, que eu fazia uma planilha para os alunos para a gente ver o grau de poluição que esses veículos estão emitindo, né. Que eu peguei, né, uma equação aí, uma modelagem num artigo aí, para a gente tentar ver, né, o quanto que os veículos aí leves, né, as motos, podem estar atuando aí na poluição do ar, tá, da cidade. Aí a gente ia na frente das escolas, inclusive, né, a gente também tinha um decibelímetro que a gente aproveitava também e media a poluição sonora, que inclusive é sobre isso que a gente vai falar agora. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Pessoal, como que estão aí? Acordados? Firmes? Alguma questão com relação... Estão vivos ainda? Fernanda, tá firme aí com a Maia? Melhorou? Tá bem? Ela tá aqui, tá com febre, mas tá se pendurando em mim. Eu tô assistindo então, aula assim, e distraindo, né? ela ao mesmo tempo. Gente, imagina, eu dou 68 horas, que agora passou para 60 horas de poluição. É difícil, né, a gente se aprofundar em pouco tempo, mas a ideia não é essa, né, a ideia é realmente dar um pincelado, uma noção geral, e depois a gente mesmo, né, vocês podem consultar a gente no que for necessário, que ficar dúvida, no que vocês quiserem trabalhar. A gente também não trabalha com, né, não sou especialista, por exemplo, em poluição sonora, não sou especialista em poluição do ar, a gente não tem como, né, nós somos, bom, professor, na verdade, é tipo um Frankenstein, né, faz um pouco de tudo, de várias partes, de várias áreas, e estudando sempre, a gente chega lá, né, um desafio sempre. Cuidando da Maia assistindo. Tadinha, a Maitê também veio aqui agora, às vezes sente falta, né, ainda mais se eu tô em casa, queria estar na UFRA, mas lá tô com problema de internet na minha sala, achei melhor ficar em casa hoje. Mas é isso, gente, poluição sonora, então, né? O que a gente vai falar sobre isso? Temos várias legislações também, então vocês percebam que o arcabouço legal no Brasil é muito denso, é complexo e é completo, tá? Eu diria, sobre a área ambiental. Tem muita coisa a se fazer ainda, muita coisa a melhorar. Inclusive, só mais um adendo sobre poluição do ar, existe uma crítica sobre os nossos padrões, né, de qualidade do ar, que eles estão muito aquém ao que define a Organização Mundial da Saúde como ideal, o que define a Europa, tá? Os padrões da Europa e os padrões de outros países. Então, sim, o Brasil, né, 2018 teve uma atualização, já melhorou um pouco, mas existe uma crítica com relação a isso, né, que apesar de a gente ter parâmetros, padrões, os nossos padrões estão
ainda são defasados, né? Ainda estão já prejudiciais, né? Como se você chega naquele parâmetro, naquele padrão ali de monóxido de carbono, por exemplo, que é 120 ppm, já está causando, né, problema, né, de saúde. Enquanto a Organização Mundial da Saúde, por exemplo, define ali 50, né? A gente está, né, 2 vezes a mais. Então, existe realmente essa, né, essa discussão, essa polêmica com relação a isso. O Brasil ainda precisa avançar muito, né, precisa ainda melhorar essa questão toda, mas também não adianta só estabelecer uma lei se você não tem formas de controle, não tem formas, né, de fiscalização, de implantação, né, de dinheiro mesmo investido, né, em formas de controle, em formas de monitoramento. Então, também, né, um trabalho de formiguinha nesse sentido, que aos poucos a gente vai melhorando. Mas eu sei também que é um objetivo aí do Ministério do Meio Ambiente tá melhorando os nossos padrões também de qualidade do ar, tá? Em termos a se igualar ao que a legislação internacional define, né, ou que a Organização Mundial da Saúde define como ideal também, para não causar, né, grandes consequências na saúde da população. Então, sim, né, nós temos a legislação, pode ser que essa legislação esteja um pouco ainda defasada, esteja ainda precisando rever, né, ser necessário ainda estar discutindo, melhorando as legislações, mas nós temos legislações. Por exemplo, essas do ruído aqui, né, relacionada à poluição sonora, é de 1990. Tá um pouquinho, né, antiga. E aí, né, muitas vezes a gente precisa passar aí por atualizações. Mas nós temos. Nós temos também a NBR, né, a norma brasileira da ABNT de 2000, que define a avaliação do ruído em áreas habitadas. E por que eu trouxe a NBR? A NBR é uma lei? Ela não é lei, mas ela é citada pelo CONAMA como as referências que devem ser usadas no território brasileiro. Então, tem força de lei, né? Porque o CONAMA, que ele é uma normativa para toda a federação, todo o Brasil, cita a NBR como nossa referência, tá? Então, ela tem que ser levada em consideração, sim. Ok? Então, ela se torna uma lei, tá? É ela que é o nosso carro-chefe, que é a nossa referência, quando a gente fala em poluição sonora. E aí, o que é poluição sonora? Né? A gente já falou lá, né? Modifica a nossa situação, né? Nosso poder ali de audição. Está modificando, está alterando, se eu não estou conseguindo ouvir vocês, a gente já está sofrendo com a poluição do ar, sonora, perdão. E aí, o que é o som, né? O que é isso que é emitido, que a gente consegue ouvir, que afeta a nossa audição? É a vibração da pressão, né? Então, qualquer vibração da pressão causada por N motivos, a vibração da pressão do ar, né? Claro, quando chega perto do ouvido, ou quando chega numa situação em que o nosso ouvido consegue captar, produz essa sensação auditiva, né? Então, nada mais do que a variação mesmo da pressão do ar que o nosso ouvido consegue captar, tá? E aí a gente consegue ouvir. E aí, obviamente, a gente tem várias fontes, né, de som. Então, a gente tem aqui, ó, quando a gente fala baixinho, né, a gente tem ou uma geladeira funcionando que faz aquele barulhinho, né, bem baixinho no fundo. Só para a gente ter uma ideia, isso tem ali até 40 decibéis, tá? 40 decibéis ali seria o ideal, que a Organização Mundial da Saúde considera como fontes ideais, né, que não causam mal, não causam estresse, não causam efeitos nocivos para o nosso organismo. Acima disso, né, acima do barulho da chuva, já é um problema, tá? Então, 50 decibéis, né, a gente mede essa vibração da pressão por essa grandeza, né, por decibéis. Então, a nossa referência seria o barulho da chuva. Né? Claro que também depende de quanto chove, né, e o barulho da chuva, e raio e tudo mais, e tempestade. Mas vamos falar de uma chuva corriqueira, né, rotineira. Esse seria o ideal do nosso barulho para o nosso ouvido, tá, né, sentindo, percebendo, né, diariamente que não causaria nenhum malefício, tá, para o nosso organismo. Acima disso, conversas muito paralelas, né, sala de aula, que vocês estão em contato, a gente está em contato todo dia, aquelas conversas paralelas daqueles alunos que incomoda, né, dá vontade de bater, assim, né, como se fosse um mosquitinho, já começa a ser nocivo, né, já começa a ser nocivo. Carros, né, caminhões ainda mais, secador de cabelo, helicóptero, né, instrumentos musicais, aqui um trombone, né, sirene policial,
a injeção, por exemplo, né, de um avião aqui, né, e fogos, né, e foguetes, né, lançamento de foguetes, já está num nível, gente, que a gente não consegue nem ouvir mais, né, a gente já não consegue tão alto, que aí a gente precisa, né, de proteção auricular, porque senão realmente vai causar um dano aí, talvez até irreversível, né. Então, só para a gente ter uma ideia do que é, né, os diferentes barulhos, aí, diferentes percepções que a gente tem. E a gente consegue medir, né, com um aparelho relativamente simples e barato. Eu comprei um há um tempo atrás, né, era meu próprio, e aí ele deu problema. Mas na época eu não paguei nem R$60, eu acho, tá? Então, claro que a gente tem de vários valores, né, a gente pode ter os mais avançados e tudo mais, né, dos mais simples, mas eu comprei, inclusive, para a gente estar fazendo essa atividade, né, de sentir aqui a poluição sonora nos diferentes pontos da cidade. E todos os pontos estavam acima do que define a norma técnica brasileira NBR, tá? Todos os momentos, né? A gente, claro que a gente estava vendo isso em horário comercial, a gente não estava vendo à noite, não ia falar para o meu aluno ir lá à noite, a gente falava até 7 da noite, se eu não me engano. E nesse período, né, de manhã até 7 da noite, todos os valores aqui da cidade estavam acima do recomendado. Qual que é o recomendado? Aqui embaixo a gente tem a tabelinha bem simples, tá? Então, para a poluição sonora mais simples, é um único parâmetro, que é decibéis, né? Diferente da água, do ar, que a gente tem vários parâmetros, vários, né, graus aí, níveis de como a gente está avaliando essa poluição, né? Ou do ar ou da água. Para a poluição sonora é simplesmente a contabilização, né, dos decibéis. E a gente tem aqui, ó, a NBR trazendo que na área de sítios e fazendas, né, muda da noite para o dia, né, diurno não pode passar de 40, noturno não pode passar de 35. Em área mais residencial urbana e próximo de hospitais e escolas, que era onde a gente ia medir, né, durante o dia não pode passar de 50 decibéis. À noite, 45 decibéis. A área mista, né, que envolve, às vezes, comércio e tudo mais, mas é predominantemente ainda residencial, que é basicamente os nossos bairros aí, né, a cidade como um todo, fora ali o centro, talvez, né? Então, é 55 durante o dia e 50 à noite. Área mista, com vocação comercial e administrativa, né, uma área aí mais comercial, mais o centro da cidade, seria 60, 55, né, e assim por diante. É uma vocação mais recreacional, né, com parques e tudo mais, que às vezes tem muito barulho também, né, de crianças, entretenimento, tudo, pode ser um pouquinho mais, e a área industrial ainda mais, 70 ou 60. Né, mas eu gosto de trabalhar entre 50, 55 a 60, né, dependendo da área ali, né. Então, aqui, né, acima de 50 é realmente aquilo que a Organização Mundial da Saúde define como nocivo e que a norma brasileira também define ali como padrões, né, exceto em algumas condições específicas, tá? Quais são as consequências, gente? O que vocês acham, né? Ficar o dia inteiro em sala, ouvindo aquela conversação dos alunos. Ou um ar-condicionado, né, que está com um problema ali, que está, né, azucrinando no nosso ouvido. Vocês chegam no final do dia, o que vocês sentem, né? Quais são as consequências para o nosso organismo? O que vocês me dizem aí? Vocês sentem alguma coisa? Já começaram a perceber que isso, né, que esses efeitos no nosso organismo pode ser oriundo do som alto? Ou quem trabalha, às vezes, né, marido, algum familiar que trabalha no comércio, que tem aquele som alto próximo, né, aqueles caminhões que às vezes eles colocam, os caminhõezinhos de som, né, com, o tempo todo ali fazendo propaganda enfim, de algum ponto comercial, alguma loja, alguma coisa, né, estresses de todo tipo. E é isso, né, porque além da gente ter que estar concentrado para falar, para prestar atenção, né, no nosso raciocínio, prestar atenção no aluno, que, né, se está prestando atenção, se não está, o que está fazendo, se não está, né, enfim, tendo um problema ali, né, a gente ainda tem que atuar com o ambiente, né, ao nosso redor, que muitas vezes está prejudicial, né, e a poluição sonora, talvez o nosso dia seja aquilo, né, nosso ambiente interno, seja aquilo que a gente mais tem que lidar, né, estressante. Então, é isso mesmo, né, pode gerar um incômodo natural, né, por favor, gente, vocês podem falar mais baixo, pode desligar, né, o microfone que está incomodando aqui, né, uma fadiga extrema, porque a gente tem que, né, tá
o nosso metabolismo tem que trabalhar mais rápido, né, para dar conta de todas essas, né, essas coisas acontecendo, e mais ainda o sono. Ansiedade, né, pode cair a imunidade, né, o hormônio da adrenalina aumenta, isso pode estar gerando outras disfunções, né, problemas no metabolismo, a gente tem uma queda da produtividade, né, seja lá o que a gente está fazendo, os nossos reflexos podem ficar alterados, o nosso hormônio da tireoide pode aumentar e causar problemas, né, hormonais, aí, disfunções hormonais, alteração do sono, e um sono com qualidade ruim causa várias outras consequências, né, hormonais, problemas reprodutivos, fertilidade, né, várias outras questões. Pode estar relacionado também a doenças cardiovasculares, né, porque a gente tem um aumento aí na pressão sanguínea, né, ataques cardíacos, às vezes, né, mudanças ali na forma como o nosso sistema circulatório funciona, e gerando, inclusive, até casos de surdez, né, surdez que pode ser reversível, né, existem surdezes que pode, né, num grau mais leve, ela pode ser reversível, ela volta com o tempo, mas às vezes até surdez que não consegue reverter o quadro, né. Dormir em São Paulo é bem diferente de dormir no Parque Aurora. Imagina lá em São Paulo, rodando nas ruas, até impensável, né, imaginar. E ainda, né, a questão de São Paulo tem muita questão de poluição atmosférica. Então, é poluição do ar, né, e poluição sonora ainda, né, lidar com tudo isso não deve ser fácil, não. Então, é qualidade de vida mesmo, morar no interior nesse sentido, né. E aí, gente, então, dito isso tudo, né, essas consequências, como que a gente pode controlar? E aí, de novo, quando a gente fala de poluição sonora, e quando a gente fala de meio ambiente, né, já está mais do que sedimentado aí para vocês, né, que o ambiente é tudo, que o ambiente não é lá fora a floresta, né, lá fora na floresta, a poluição sonora é ótima, né, não existe poluição sonora, né, mas no nosso ambiente interno, no nosso dia a dia, na nossa escola, na nossa casa, né, na nossa área urbanizada, que é nosso ambiente, né, que é o que faz parte do nosso ambiente construído, nosso dia a dia, como que a gente pode atuar, né, como que a gente pode melhorar, né? Então, talvez aí um bom trabalho também de conscientização. Eu gosto muito de falar de poluição sonora, que apesar de ser pouco assunto que a gente tem, né, um único parâmetro ali, né, poucos dados na literatura também, né, mas é muito importante, porque no nosso contexto aqui, a gente tem muitos casos, né, a gente também tem um problema, a Fernanda acabou dizendo, né, que com certeza São Paulo é pior, mas aqui a gente tem muitos problemas, porque às vezes o vizinho não respeita, né, a gente chega em casa no final de semana ou à noite, que a gente quer mais paz, e aí a gente tem que lidar com o carro de som do vizinho, né, que já é um problema já bem estabelecido, que as pessoas acham que não, até 10 horas da noite está tudo bem, e na verdade não é bem assim, tá? Então é isso que eu queria desmistificar um pouco aqui com essa fala, né, sobre a poluição sonora. Não importa o horário do dia, tem que respeitar, né? Nós temos parâmetros diferentes para dia e para noite, mas não importa, isso não quer dizer, né, por mais que à noite os parâmetros são mais restritivos, né, ou seja, os níveis de decibéis, eles são um pouquinho mais baixos, né, tem que respeitar um nível um pouco mais baixo de decibéis, durante o dia a gente também tem que respeitar, tá? Então não quer dizer que, não chegou 10 horas da noite, então tá tudo bem, meu vizinho pode fazer o barulho que ele quiser, ou eu posso ligar o meu som alto aqui no volume que eu quero, porque afinal de contas, né, a gente tá durante o dia ainda, né, tem muita gente que vem com esses argumentos, e não é bem assim, né, durante o dia ou durante a noite, a gente tem que respeitar, tá? Que afinal de contas, a nossa liberdade vai até onde começa o direito do outro, né? Muito som alto, carro, caixa de som, exatamente, né, igarapé, e a gente mesmo faz isso, né, então eu acho que a primeira coisa é começar a consciência, né, a nossa conscientização, saber que não tá legal, não tá correto, que a gente tá infringindo as resoluções, né, a consciência acho que é o primeiro caminho, de saber, né, de quando a gente está fazendo, saber que está errado, e começar, né, a realmente refletir mais sobre isso e se aprofundando. E não achem vocês, né, professores, que quando a gente começa a falar sobre isso, né, em sala de aula, e falar sobre educação ambiental, e falar sobre esses assuntos, a gente não vai ser cobrado. Existe uma cobrança interna, uma voz interior, né, que fala, a gente precisa mudar os nossos hábitos, e porque a gente precisa ser reflexo, né, porque a gente precisa ser exemplo. Então, a gente precisa mudar também para querer ver a mudança no aluno, né, para poder exigir, ou para poder discutir sobre isso. Então, a gente vai ser espelho, sim, né, a gente vai ser
o tempo todo desafiado, ou pelas nossas vozes interiores, ou pelos olhares, né, e pelas cobranças alheias, tá? Então, eu acho que é isso, a gente também precisa se conscientizar, né, para conscientizar os colegas, os nossos alunos. E como controlar, então, né? Como que o governo tem feito, que você, né, as normativas estabelecem, o que as organizações, né, vêm ajudar nesse sentido do controle da poluição sonora. Então, como que a gente pode, né, vamos pensar numa festa, né, que a gente pode, ou a gente tem um instrumento musical em casa, ou eu quero realmente ouvir o meu som muito alto em casa, então a gente precisa pensar em vedação, isolamento acústico, né, então vamos fazer uma festa onde tem isolamento acústico, né, e aí tem toda uma questão aí da engenharia civil, que também na hora de autorizar essas casas de festa, também tem que pensar nesse isolamento acústico, para o conforto, né, da comunidade ali, da vizinhança, ok? Então, esse é um passo, né, em questão, né, de outro nível, né, não cabe a gente, mas digamos que se a gente quer ouvir realmente, né, um som alto, então vamos tentar colocar, né, dentro da nossa casa, não sei, num ambiente, né, que a gente consegue ter um isolamento maior, e não lá fora, lá na rua, né, para atrapalhar mais, né, a comunidade. E aí, o que os órgãos, né, podem fazer nesse sentido? É fiscalizar as casas, né, de festa, é ver se o isolamento está adequado, né, se está respeitando, né, e tudo mais, antes de liberar um determinado local para, né, que seja possível fazer festa ali e tudo mais. Estou falando de festa, mas pode estar relacionado, né, a qualquer tipo de indústria, às vezes, que trabalha, inclusive, com máquinas, motores, né, que causam poluição sonora. Tá? Existe um programa, né, do CONAMA, que estabelece o selo ruído, e esse selo ruído trabalha na questão dos eletrodomésticos, né, que estão mais em contato com a gente, né, dentro das casas, para reduzir, para melhorar os motores deles, né, os equipamentos em si, e regulamentar também a manutenção dos ruídos, para que eles gerem menos ruídos possíveis. Então, a gente pode estar falando de ventilador, de geladeira, de, né, ar-condicionado, de secador de cabelo, de todos aqueles eletrodomésticos que a gente tem em casa que pode gerar ruído, tá? Então, existe lá um programa interno que é do IBAMA, relacionado também ao Inmetro, que gera um selo para que quando a gente compre, por exemplo, um equipamento, a gente sabe qual é o grau de ruído que ele gera, tá? Então, isso também é algo, né, que o governo tem feito aí para tentar melhorar, controlar a questão da poluição sonora. Quando a gente fala sobre rodízio de pessoal, uso de EPIs, é realmente, né, uma forma de controlar os danos, né, no organismo quando a gente está trabalhando num ambiente que gera, né, que nós temos aí a poluição sonora. Então, a gente pode estar falando de uso de equipamentos de proteção individual, né, um protetor auricular, né, é um grande exemplo para que o ruído, né, não chegue até os nossos ouvidos. E também fazer um rodízio maior de pessoal, né, fazer com que as pessoas não trabalhem 8 horas diárias naquele serviço, naquela função, porque senão vai desgastar ainda mais, né, então ele fica ali um tempo, né, menor, 4 horas, 6 horas, ali o rodízio pode ser maior, tá? Fiscalização, né, acaba sendo redundante, mas vejam, fiscalização, penalidades, aplicação de multas, né, extremamente importante, né, pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Quem fiscaliza isso é a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, tá? Claro que junto ela trabalha, né, com as polícias, civil, militar, mas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente seria aí a primeira. Quando a gente tem uma situação, né, de som alto, a gente pode ligar para a polícia, 190 mesmo. Mas em termos de fiscalização dos comércios, das áreas comerciais, né, do dia a dia, de ver como que está a questão dos ruídos, de aplicar advertência, multas, o órgão ambiental é o responsável, tá? De novo, junto com a Polícia Militar e a Civil. E educação, né, educação ambiental, campanhas de conscientização, eu acho que é extremamente importante. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos, né, aqui a Secretaria de Meio Ambiente e Turismo realiza fiscalização e blitz educativa referente à poluição sonora, né, lá no município da Bahia também. Então, o Ministério de Meio Ambiente, junto aí com outras secretarias, junto com o setor de trânsito, né, do município. Aqui só também um pouquinho sobre o programa Silêncio, né, o selo Ruído, que é o exemplo do selo ruído, que a gente pode estar
encontrando, né, nos eletrodomésticos, no momento que a gente vai comprar, para saber quantos decibéis, né, o nível de poluição sonora que ele emite, e aqui uma categoria que fala se ele é bem ruidoso, né, mais silencioso ou menos silencioso. Então, isso é importante também a gente estar adquirindo, né, mais nível 1, nível 2 ali, né, para saber também que a gente vai estar convivendo com menor nível de ruído. Tá? E aí, isso tudo está por trás o IBAMA, né? O IBAMA que está à frente desses programas, programa Silêncio, programas de conscientização, né? Ó, aqui tem todos os objetivos do programa Silêncio que o IBAMA coordena, tá? Então, ele promove cursos técnicos de capacitação nas secretarias, né? Nos órgãos de Estado e municipal aí de todo o país. Trabalha muito na conscientização, divulgação, material educativo, né? Sobre essa conscientização também. Incentiva a fabricação e uso de máquinas, motores, equipamentos, né, com baixo ruído para a indústria, para os veículos, para uso doméstico. Trabalha junto aí com a Polícia Civil, Militar, né, na logística de denúncias para tomar providência para o combate à poluição sonora. E estabelece convênios, contratos, né, atividades com órgãos, também entidades, para contribuir com o desenvolvimento desse programa. E eu acho que esse aqui é um trabalho simples, né, que a gente pode desenvolver nas salas, não depende, né, nas escolas, não depende de materiais sofisticados para a gente estar avaliando, a gente não precisa nem ter um decibelímetro, né, a gente só precisa estar trabalhando quais são os efeitos disso no nosso organismo, como que afeta, né, casos disso, procurar estudos de casos sobre como isso vai afetar, e trabalhar na conscientização, né, como que a gente pode trazer os alunos para o nosso lado, perdão, para que eles contribuam para a conscientização, né? Se a escola tem lá um Instagram, né, eu vejo que pegar os alunos também para ajudar a gente a fazer esses infográficos, né, esses materiais educativos para colocar no Instagram é muito interessante. Fazer campanhas, né, que saem das portas da escola, que vão até a comunidade para estar falando sobre isso com os alunos, acho extremamente interessante também. Né, são alguns projetos aí que a gente pode estar fazendo em sala. E aí, lembrando, né, que a gente tem aqui a lei que fala sobre, perdão, gente, sobre perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheio, né, com gritaria ou algazarra, exercendo profissão incômoda ou ruidosa, né, abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos e provocando ou não procurando impedir barulho, né, por animal e tudo mais que tem a guarda, ele é uma lei das contravenções, né, então são problemas não tão graves assim, né, são penas não tão graves, que pode causar aí prisão simples de 15 dias até 3 meses ou multa, né, então pode ter, inclusive, causar reclusão aí, né? A lei de 1941 aí de contravenções. E aí agora a gente chega na nossa última parte sobre poluição do solo. Queria ver se tem alguma dúvida sobre isso, se alguém teve alguma ideia sobre, o que vocês estão achando, se está dando para entender, se eu estou falando muito rápido, muito devagar, se vocês, né, a gente pode terminar por aqui, talvez. A parte de poluição do solo vai falar mais sobre resíduos, né? E como a Dani falou muito já sobre isso no módulo anterior, eu vou focar mais em trazer dados que a gente tem, tá? Que a gente trabalhou já na UFRA, e alguns projetos aí sobre educação ambiental que a gente trabalhou ao longo dessa caminhada aí ao longo desse tempo, alguns que eu tinha foto, que eu tinha, né, imagens, dados para trazer para vocês, que às vezes vocês podem adequar, né, adaptar para fazer aí nas escolas. Tudo bem, então? Posso continuar? 11h15, gente. Mais uns 10 minutos, aí a gente finaliza, tá? É muito complicado, gente, ficar dando aula aqui no EAD, né? Não tô olhando para a cara de vocês. Não tô vendo se vocês estão com aquela cara olhando torto, olhando que não entendeu, né? Que isso é um termômetro bom para a gente em sala, né? A gente explica de novo, fala de novo, ou passa rápido porque vê que o pessoal não está engajado, né? Não está sendo, enfim, eficiente, às vezes, a comunicação não está chegando. É muito ruim mesmo estar falando só para uma tela.
Mas vamos lá, né? Então, poluição do solo. A gente tem aí uma lista também, né, de resoluções sobre solo especificamente, sobre medir a qualidade do solo. A gente só tem uma, praticamente, que é essa 493 de 2009, que fala sobre a qualidade do solo contra a presença de substâncias químicas, tá? E gerenciamento de áreas contaminadas. Vai falar mais especificamente, imagina uma situação que eu tinha lá um descarte de resíduo tóxico, né, ou um aterro ali, né, ou um lixão, ou uma área contaminada por resíduos industriais, né, então até que ponto a gente pode dizer que está contaminado, o que a gente vai fazer com esse solo ou não, né, são casos mais pontuais, mais específicos, ou algum acidente, alguma coisa que pode acontecer. Se não, sobre solo, tá, a gente acaba falando mais sobre resíduos mesmo, porque igual eu falei, os nossos resíduos, eles podem acabar indo para o mar, para a água, sim, e vão, né, gerando poluição do ar. Mas o primeiro destino sempre é o solo. Né? O primeiro destino é o solo e ali eles ficam, né, ali eles ficam. E eles geram chorume, né, que é o líquido ali proveniente da degradação desse material orgânico, né, e que esse chorume, ele é extremamente poluente, né, ele tem níveis, parâmetros altíssimos ali de matéria orgânica, de patógenos e tudo, que causa, além da poluição do solo, também pode chegar no lençol freático, acabar e no corpo d'água superficial também, contaminando as águas, tá? Então, de novo, né, indiretamente a questão dos resíduos sólidos vai gerar poluição de todas as ordens, né? Solo, água e ar. Mas, quem sabe, né, o grande vilão aqui da poluição do solo são os resíduos sólidos, tá? Então, as principais causas de poluição do solo, a gente pode estar falando de práticas agrícolas inadequadas, né? Mas a gente principalmente foca na parte dos resíduos sólidos, porque também é aquilo que a gente mais tem conhecimento, mais que eu digo assim, em termos de monitoramento, né? Mais dados, mais fácil de identificar, né? Às vezes são fontes mais pontuais, não são difusas, mais fácil combater também, né? Fácil não, né? Eu diria que tudo é difícil combater. Mas a gente tem técnicas já, né, bem estabelecidas nas resoluções e tudo mais, que é possível combater. E aí a gente pode estar falando, de armazenamento inseguro de produtos químicos perigosos, resíduos nucleares, né, resíduos da indústria, que também acabam sendo armazenados, às vezes, equivocadamente, né, acabam ficando por anos e mais anos em um determinado local, até gerar um vazamento, não sei, às vezes até uma explosão e tudo mais. Os lixiviados de aterros, né, mal gerenciados, então também tem a ver com resíduos, né, também tem a ver com os nossos materiais gerados em casa, na indústria, né, no comércio. Descarte sem controle de resíduos também, né, de lares, plantas industriais, mineração, aqui também pode estar falando dos efluentes, né, os nossos efluentes têm resíduo nele, né, eu sempre falo que o nosso, voltando lá para a parte, né, da água, mas os nossos efluentes líquidos, o que a gente quer tirar deles ali é o sólido, né? Então também tem partículas sólidas ali. A maioria é água, né, dos nossos efluentes. 1% é sólido, e é esse 1% que causa a poluição dos nossos efluentes, né? E é eles que a gente quer tirar, que a gente quer combater ali, né, para que não cause poluição. Então também está relacionado com poluição de resíduos também, tá? E mineração, aqui na região, né, no Pará, especificamente, a mineração é um carro-chefe, né, na economia. Então, a gente tem vários exemplos aí, minerações, pode ser metálicos, né, de produtos metálicos, não metálicos, né, que são seixo, né, uma forma de mineração, também está causando poluição do solo. Mais especificamente, degradação, tá? Degradação, ele é diferente de poluição, né, é um conceito um pouco diferente. Então, eu diria assim que a mineração por seixo, ela causa muito mais degradação daquele ambiente, uma alteração física, né, daquele ambiente, daquela paisagem, do que uma poluição. Tá? Lembra que poluição a gente precisa ter um contaminante, a gente precisa ter ali um parâmetro, a gente precisa ter uma energia, uma matéria que esteja em graus elevados, né? E que essa matéria, esse material, essa energia esteja causando uma perda de benefício, algum dano aos organismos, aos diferentes, né, organismos do ecossistema aquático e tudo mais, né, atmosférico também, enfim, toda a cadeia, né, alimentar de um modo geral.
mas a mineração, ela expõe, né, o solo. No momento que ela faz ali a retirada, ela expõe o solo, e esse material do solo acaba vindo para, né, superfície, e isso ao longo do tempo pode sim estar gerando, né, poluição, expondo ali metais pesados, expondo esses elementos químicos, né, e pode sim estar gerando poluição, tá? Pode estar gerando poluição, mas é muito mais uma degradação física, uma alteração física do ambiente, do que poluição propriamente. Para saber se está poluído, realmente a gente teria que estar analisando, né? E vamos lá, então vamos focar nos resíduos, né? Já que, afinal de contas, são as principais causas da poluição. Veja, né? Em vários deles aqui a gente falou resíduos, né? Aterros mal gerenciados, né? Resíduos e tudo mais. Então, vamos falar sobre resíduos. E aqui, na semana passada, a gente falou, né, sobre um projeto que a gente fez na UFRA de caracterizar os nossos resíduos produzidos nas instituições de ensino. E a gente fez isso lá na UFRA, né? Em 2019, ao longo de 14 coletas, foram 7 meses, tá? A gente coletou os resíduos produzidos lá na UFRA. Por quê? Qual que é o objetivo disso? Porque como que a gente vai controlar, como que a gente vai remediar, como que a gente vai conscientizar se a gente não sabe o que a gente está produzindo, né? Então, a primeira coisa é o monitoramento. Lá quando eu falava sobre monitoramento do ar, como que a gente vai saber que a gente tem que investir, em que setor que a gente tem que investir, como que a gente tem que controlar, se a gente não sabe nem ainda o que a gente tem de poluentes no ar, né? Então, a primeira coisa é o monitoramento, é saber o que está poluído, né? O que a gente está gerando, o que a gente está causando. Então, o monitoramento é, sim, né, a primeira etapa desse processo todo aí. É lei, aí a gente precisa, né, primeiro monitorar, caracterizar? Não necessariamente, isso não inviabiliza, isso não menospreza, né, não tira o louvor de outras atitudes, de outras ações, de outros projetos que vocês queiram fazer, né. Mas mesmo assim, né, é importante a gente estar avaliando, monitorando, né, pensando aí o que a gente está produzindo de lixo. E com base nisso, né, pensando nisso, a gente tentou fazer aí a caracterização dos resíduos produzidos lá na UFRA. Então foram 14 coletas, não foram muitas, né, 14 coletas ali ao longo de 7 meses, 2 coletas no mês. A gente evitou segunda-feira ou sexta-feira, né, então a gente pegou ali bem no meio da semana, porque seriam dias mais rotineiros ali, né, no dia a dia, porque você vai pegar na segunda-feira, às vezes vem todo uma questão, né, do que aconteceu no final de semana, às vezes de não ter produzido lixo, ou se tinha uma festa, um evento na UFRA, alguma coisa, a gente também evitava pegar na sequência, né, desse evento, porque a gente sabe que isso pode ser um outlier, né, um ponto fora ali da curva que gerou muito resíduo e que não é a quantidade normal, né, eventual ali, rotineira de produção de resíduos da instituição. Então, enfim, então a gente tentou pegar, né, dias comuns, né, dias normais em que a UFRA, né, estava tendo aula manhã, tarde, noite, normalmente. E aí, né, a gente consegue contabilizar quanto de lixo que a gente gerou, né, quanto de resíduo sólido a gente gerou, para saber em que contexto a gente pode estar contribuindo para o município, às vezes até. Né? Será que a gente não pode estar pensando na implantação de uma coleta seletiva ali na UFRA? Né? Será que os nossos resíduos, eles têm uma alta porcentagem de resíduos recicláveis, que às vezes podem ser vendidos, né, pelos atravessadores, para ir, né, para a indústria de reciclagem? Não sei, né? É um pontapé aí inicial. Então, a gente fez essa categorização e percebeu que a gente gera diariamente, tá? Isso são dados de 2019, já mudou, né? Mas lá em 2019 a gente tinha 21 quilos de lixo por dia. No mês a gente acaba juntando 427, né? Numa média, claro. Anualmente a gente tem 5 mil quilos, né? De lixo, tá? De resíduos. E aí, entre o seco, que seria o reciclável, e o orgânico, a gente tem muito mais seco. Diferente de uma caracterização doméstica, né? Na nossa casa, a gente já tem dados, né? Que, é claro, é a média da população brasileira, mas a gente sabe que mais de 50% é orgânico, tá? Então, mais de 50% dos resíduos sólidos produzidos dentro das casas, né, numa média populacional aqui do Brasil, é resíduo orgânico, que vem da cozinha praticamente, e que também vem, né, dos nossos banheiros ali, do lixo do banheiro, tá? Se não, né, o restante ali todo daí é reciclado.
Na instituição, na UFRA, assim como acredito nas escolas, né, pode ser que esse percentual mude, né, como aconteceu na UFRA. Então, a maioria foi realmente resíduo inorgânico, que tem mais potencial de reciclagem aí. E o papel fez, né, a maior parcela, 24%, tá? O plástico vem em segundo, tá? 17%, e rejeito e outros resíduos aí juntam 26%, o que é muita coisa, né? O que é muita coisa. Então, talvez a gente possa trabalhar, inclusive, nesses 26% de outros e de rejeito, né? Pensando em campanhas na UFRA, de conscientização e tudo mais. O que seria esse outros? Esse outros a gente categorizou aqueles que a gente sabe que não tem possibilidade de reciclar aqui na região. Lâmpadas, né, infelizmente lá em 2019 a gente não tinha condição de estar reciclando. Isopor, a gente sabe que não recicla, né, então a gente acabou colocando a categoria outros, tá? Apesar de isopor ser considerado um tipo de plástico, a gente não colocou no plástico, a gente sabe que não recicla, então acaba virando rejeito no fim das contas. Porque o nosso objetivo era esse, era pensar como que a UFRA, né, poderia contribuir aí para uma coleta seletiva para auxiliar nos índices do município, tá? Enfim, então, a partir do momento que a gente tem, né, esse quadro, às vezes, da escola, né, saber quanto que a gente gera, a gente pode pensar, opa, será que a escola não vai gerar mais orgânico? Será que a gente não pode estar pensando numa compostagem, né? Será que a escola não gera mais papel? Opa, então será que a gente não pode estar pensando em alternativas para reduzir o papel? Será que a gente não pode estar usando mais computador, e-mail, né? Ao invés de imprimir muita coisa, a gente não pode estar usando mais meios eletrônicos? Não sei, né? É uma alternativa aí. A UFRA, né, dos tempos para cá, passou a ter muito mais o uso dos nossos protocolos, todos eletrônicos, e isso reduziu, né, o número de papel. Então, eu tenho certeza que se hoje, 2024, a gente fosse fazer isso de novo, né, essa caracterização de novo, talvez o papel ia ser menos aí do que 24%, tá? Mas porque, né, foi uma questão, né, foi uma atitude ali, uma mudança ali dos processos administrativos que passou aí dos últimos anos, tá? Outra coisa, a UFRA não gera muito orgânico porque a gente não tem cantina, né? Nossa cantina é pequena, a gente não tem RU, mas será que, né, as escolas, né, que tem ali almoço, né, mais alimentação, né, será que não pode estar gerando mais orgânico, né? Então, é interessante estar vendo isso e aí pensar o que pode ser feito com esses resíduos. Outra coisa, exatamente, né? Esse é o objetivo, né, Tânia? Monitorar para pensar em ações estratégicas aí para o futuro. Se a gente está falando num número elevado de papel, será que a gente não pode reutilizar esse papel, plástico, reutilizar o plástico, né? O rejeito, que rejeitos são esses? Será que a gente não tem como mudar, né? Então, o rejeito é aquilo que não pode ser reciclado. Será que a gente não pode alterar, né? Ao invés de ficar usando isopor, por que a gente usa tanto isopor se não tem finalidade? Vamos pensar em campanhas de conscientização, porque a gente viu que produz muito isopor, né? Só um exemplo. Então, vamos mudar o isopor, né? Vamos tentar alternativas aí para esse material, né, para a gente ter menos geração de resíduos aí que acaba indo para o ambiente, né, porque não tem possibilidade de ser reciclado. E que fique bem claro que não tem possibilidade de ser reciclado no nosso contexto, tá? Porque às vezes, né, uma pessoa vai dizer, não, o isopor não tem como reciclar. Em alguns contextos nacionais, né, internacionais, o isopor é reciclado. Já é possível reciclar o isopor, mas aqui na região ele não é, tá? Então é importante também pensar no contexto local e regional. Beleza, gente? É mais ou menos isso. O vidro também, a maioria dos vidros, né, eles não são reciclados. A não ser que existe uma campanha aí junto com o governo, né, junto com o município para estar viabilizando a coleta desses vidros e levando, né, para uma indústria aí que receba. Mas se não, o vidro aqui na região, ele só é aqueles de garrafa mesmo, né, de 51, né, das pingas e tudo mais, que elas voltam para o sistema de invase e tudo mais. Mas, enfim, é importante estar pensando nisso também. Hoje, em Capitão Poço, os catadores trabalham muito mais com a reciclagem de plástico, papel e metal. Principalmente plástico e metal, tá? Papel também, mas muito pouco.
E é isso, gente. Então, a ideia é essa, né, para a gente estar conhecendo, para depois pensar em ações estratégicas realmente. Aqui são algumas imagens, né, do nosso lixão. Esse aqui, na verdade, o lixão de 2017, ele estava instalado ali no Eurico Siqueira. Hoje ele já mudou, né, ele já foi perto lá do Barro Vermelho, se não me engano, não sei como que é o nome da comunidade que vive lá perto, eu acho que é Barro Vermelho. Tem outras mais próximas, né, mas eu só lembro do Barro Vermelho. E o lixão está lá instalado, então a gente tem um problema aí, né, de contaminação, de poluição visual, né, de poluição do solo, chorume, né, esse líquido mais barrento que vem do processo de degradação natural do resíduo, junto com a chuva, né, então a gente tem um problema muito sério, esse chorume acaba sendo dissipado, né, levado aí do solo para a água, né, se tiver um igarapé próximo, contamina mesmo, assim por diante. E aqui a gente tem o trabalho dos catadores, recolhendo material reciclado para colocar nesses bags, né, nesses grandes sacos, para depois esperar os atravessadores virem e levar, né, para as indústrias de reciclagem. Então a gente tem essa atuação aqui ainda, que seja pouco, né, na época ali que o Eurico Siqueira estava mais perto da cidade, a gente tinha muitos catadores, às vezes tinha 30, 36 catadores. Eu lembro que a gente fez uma intervenção lá, né, um trabalho lá, uma vez chegou com 36 catadores. Hoje, mais longe, né, da área urbana, a gente está falando de 6, 10 catadores no máximo, que para eles fica muito difícil, né, a locomoção, o deslocamento para chegar até lá. Aqui uma iniciativa muito interessante que eu vi recentemente, que eu acho que é válido, né, que está trabalhando aqui poluição da água, do solo, né, do solo não, porque na verdade dos resíduos sólidos, né, perdão, que são barreiras ecológicas, né, veja, é redundante, né, esse exemplo que eu podia estar levando lá na poluição da água, né, eu achei melhor trazer aqui, porque agora eu já falei de solo e de água, então de resíduos sólidos, né, e de água. Então, são barreiras ecológicas, ou chamadas ecobarreiras, vocês podem encontrar vários exemplos disso, foi uma iniciativa aí que se disseminou no Brasil, né, bem recente, tem esse ecobarreira aqui, underline Diego Saldanha, que talvez tenha sido um dos precursores aí dessa iniciativa no Brasil, ele já está ele tem muita experiência, ele trabalha com isso já desde criança, né, e aí ele já recebeu até financiamento para melhorar o sistema de ecobarreira dele, né, então veja, ele até colocou já uma ponte no meio, em que ele consegue circular, né, num rio aqui de maior tamanho, né, num leito maior, que daí ele consegue coletar ao longo de todo o leito, né, e aí que não dá para ver na foto direito, mas tem um grande bag aqui que ele consegue pegar e jogar para lá, né, e aí numa corda aqui, né, para conseguir facilitar a coleta. Ele recebe escolas, eu não sei em qual cidade ele está falando aqui, gente, desculpa, eu acho que é no Paraná, tá, não tenho certeza se é Paraná ou São Paulo. Mas, de qualquer forma, essa técnica essa iniciativa aí já disseminou por vários locais. Aqui a gente tem a Prefeitura de Santos, né? A Prefeitura de Santos colocou nos canais, né, para não levar resíduo sólido para o mar. Ele colocou, né, uma iniciativa com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, junto com as instituições, né, de ensino de lá, eles colocaram essas ecobarreiras, e no meio colocaram água-pés, né, plantas aquáticas, porque as plantas aquáticas também são muito importantes em fitorremediar, né, em absorver os poluentes pequeninos, né, os dissolvidos ali, suspensos, retém com as raízes e retém absorvendo também, porque é nutriente para elas, né, lembra lá do nitrogênio, do fósforo, né, e tudo mais, isso é fertilizante, né, é adubo, é comida para eles, é nutriente para elas. Então, também faz essa despoluição aí que a gente não vê, né? E, de quebra, acaba retendo os resíduos sólidos flutuantes para que eles não cheguem no mar, tá? Então, aqui uma outra iniciativa, né, do município aqui de Blumenau, Santa Catarina, usando outros materiais aqui para fazer essa ecobarreira, né, para reter o material sólido que flutua, né, e que, eventualmente, vai desaguando, né, do rio Capitão Poço, vai desaguar no Guamá, que vai desaguar no oceano e tudo mais. Então, tá tudo conectado, né, e o que a gente faz aqui nas cabeceiras para proteger, melhor ainda, né, não chega lá no Guamá, né, lá na Bahia, lá em Belém. E pode ser uma iniciativa, né, pode ser um projeto bacana de se fazer aí nas escolas com educação ambiental. A gente acha que não, né, que não tem muito resíduo sólido flutuando. Todo ano a gente faz uma aula prática, que a gente vai lá no Igarapé ali do Gasolina,
E a gente coleta material para levar depois para o laboratório, analisar e tudo mais. A gente coleta peixe, né? Zooplâncton, macrófitas e tudo mais. E todo ano a gente percebe, né? Resíduos sólidos, ali plástico, né? Depositado ali no gasolina, e que é um ambiente, né? Que olhando, tá ali bem na ponte do gasolina, né? Tá ok, né? Ele não estaria poluído, as pessoas tomam banho ali, tá tudo bem. E mesmo assim, né, a gente vê uma deposição enorme de resíduos ali, todo ano. Se não quiser fazer ecobarreira, tem uma outra estratégia, né? Vamos fazer um mutirão de limpeza do Igarapé, né? A gente contribui aqui com a poluição da água, dos resíduos sólidos, né? Do solo também, porque esse resíduo não vai ficar ali, né, contaminando também, né, as margens do rio, o solo, e você pode dar um destino adequado para ele, né, e também não contamina equivocadamente ali o solo. Aqui é uma experiência que a gente teve, né, uma oportunidade que a gente teve, junto com o Garrafão do Norte, né, a SEMA do Garrafão chamou o nosso projeto para estar trabalhando, fazendo assim um mutirão de limpeza. A gente precisa de coisas, de pouca coisa, né, de pouco equipamento, sacola, né. Aqui a gente fez também plantio de mudas, né, nas margens do rio que corta ali, né, o rio Garrafão. E a ideia era trazer a comunidade também. Quem quisesse estar participando, toda a comunidade foi convidada, as escolas e tudo mais, né? Infelizmente, a gente vê pouca adesão da comunidade de forma voluntária. Então, o ideal mesmo é ir lá na escola mesmo, chamar uma equipe, chamar um professor para vir com a gente, né? Porque se a gente deixar o convite aberto, assim, ó, vem quem quer, né? Acaba que não vem, a adesão o engajamento é pouco. Mas pode ser uma alternativa aí de atividade. Esse aqui é uma outra atividade, né? Tô deixando para falar tudo agora no final, tá relacionado bastante a resíduos sólidos. Foi uma demanda do Padre Vitaliano, que eles queriam fazer uma pracinha de pneus, né? Então, foi a escola que procurou. Na época, a gente trabalhava bastante com educação ambiental, porque, como eu falei, a gente tinha essa disciplina, né, de educação ambiental, e acaba que a gente trabalha muito com aquilo que a gente ministra, né, leciona em sala. Então, a questão de como eu dava essa disciplina, né, a gente também tinha oportunidades em que os nossos alunos iam até a comunidade e faziam diferentes oficinas, né, e aí apareceu essa oportunidade da gente casar com a demanda do Vitaliano, e a gente juntou aí, né, vários alunos. Então aqui uma imagem bem bacana, bem bonita, de um sábado de manhã, em que a gente juntou aluno do Vitaliano, aluno da UFRA, de todos os cursos, né, para fazer aí esse mutirão aí, para conseguir fazer essa pracinha. E aí, né, aqui a gente tem algumas considerações positivas e negativas dessa ação. Perdão. Isso é um sinal de que eu tô falando muito, de que a gente tem que parar, e de que vocês têm que falar mais, né? Vocês querem comentar alguma coisa, gente? Fiquem à vontade, tá? Oi, vocês estão me ouvindo? Estão conseguindo me ouvir? Estou sim. Eu queria ressaltar, aproveitando esse último slide. Dificuldade de encontrar ela depois. Thaisa, está me ouvindo? Thaisa? Acho que ela não está me ouvindo. Com duas telas aqui, um monte de aba aberta. Peraí que eu já vou encontrar, gente, rapidinho, eu parei aqui. Eu vou colocar um comentário no chat, então. Fê, você está falando? Eu não estou ouvindo. Pois é, você não está me ouvindo, né? Pode falar. Não, eu ia aproveitar esse teu último slide aí sobre pontos positivos e negativos, né? Para ressaltar que até uma dificuldade que a gente encontra muitas vezes no nosso projeto da Sala Verde, que está lá no último item dos pontos negativos, né? A questão da manutenção, que pode ser um problema, né? E isso tem relação, acredito, com os projetos que vão ser pensados para as escolas, né? E o porquê da importância deles estarem atrelados ao projeto político-pedagógico das escolas. Porque a implantação, né, de uma praça de pneus, de uma horta, né, de qualquer iniciativa nesse sentido,
ela, vamos dizer que implantar não é tão simples assim, mas digamos que é a parte mais fácil. O mais difícil é manter em longo prazo, né? E isso acontece muito. Então, como a ideia dos projetos agora é realmente transformar o ambiente escolar, né, assim, num longo prazo, é importante pensar em como que a escola vai se apropriar, né, dessas ferramentas aí que vão ser pensadas. Então, uma horta, uma praça de pneus, né, enfim, alguma escola que seja próxima a um igarapé, uma ecobarreira, que é fantástico, né? Como é que a escola vai se apropriar? A gente sabe que muitas vezes falta, assim, se for depender de alguém especificamente para ficar fazendo manutenção, não tem essa pessoa, muitas vezes, né? Mas então, aí, uma das ideias é justamente estar atrelada à proposta pedagógica, né? Então, as diferentes disciplinas, com os diferentes professores, de repente, cada um utilizar de uma maneira essa ferramenta, e com a utilização em longo prazo, né? E sendo feita a manutenção dessas propostas, né? Então, por exemplo, uma horta, pode ser usada pelo professor de ciências, pelo professor de matemática, de diferentes maneiras, e todo mundo que for utilizar esse espaço, né, se comprometer também em contribuir com a manutenção. Então, precisa estar no momento de colher, está no momento de replantar, está no momento de adubar, né, está no momento de repente, reestruturar tudo, né, então, é interessante, eu penso, às vezes, ter alguém, assim, que coordene esse movimento, né, que vai coordenar como que isso vai funcionar, né, em cada escola. Isso só aproveitando o gancho aí para a questão dos projetos, porque realmente a manutenção em longo prazo acho que é o gargalo, assim, né, dos projetos, que a gente acaba não tendo equipe para ficar ali o tempo todo e tal, renovando. Então a gente precisa dar um jeito da maioria das pessoas contribuírem, né, para poder manter. Era isso. Perfeito, Fer, é isso mesmo, né? Essa continuidade no projeto, né? É um problema que a gente tem na UFRA, todo mundo que trabalha, né, com projetos em qualquer área, independente se for na educação ambiental, é um problema mesmo. Então, assim, talvez uma forma, né, de resolver isso, por isso que tem muita gente que vem me procurar, vamos fazer um projeto assim acessado, vamos fazer um projeto assim acessado. A gente, infelizmente, não tem pernas, braços, a gente gostaria, é difícil dizer não, mas é porque a gente já tem muitas frentes, né? A gente já trabalha com muitos projetos. E a gente entendendo que os projetos precisam ter continuidade, eu vou entregar algo que não vai ser legal, né? Porque a gente precisa da manutenção. E o lado bom de ter uma disciplina de educação ambiental é justamente isso, porque talvez vocês consigam dar essa continuidade, né? Então, vai fazer parte do cronograma da ementa, perdão, gente, da disciplina, enfim, né, semana a semana, ou a cada 15 dias, ou um mês, dependendo, né, da demanda que o projeto né, exige, que vocês façam a manutenção, né, agora então vamos lá ver a praça como que tá, vamos arrumar a praça, vamos ver, né, o canteiro, vamos ver a horta e tudo mais. Então não é simplesmente assim, vamos estabelecer a ecobarreira, vamos chegar um dia lá, fazer a coleta e pronto, né, não, mas espera aí, será que não tem que conversar com a Secretaria de Meio Ambiente para ver, né, qual o melhor rio, será que a gente pode fazer, né, autorização, porque se a gente não conversar com ninguém, pode ser que você já chegue lá, instale uma ecobarreira, no dia seguinte um morador vai lá e tira, né, então toda essa, né, essa logística, essa questão de capacitação da comunidade vizinha, né, das secretarias, dos órgãos locais, de ter essa manutenção, de fazer essas parcerias, é extremamente importante, e dessa continuidade, senão os projetos acabam, infelizmente, né, não vingando e a gente se desmotiva. Então, realmente, às vezes é melhor a gente pensar menor, né, pensar um pouco pequeno, vamos, né, devagar, vamos aos poucos, ou vamos fazer um único, mas muito bem feito, pensar em tudo e dar seguimento, né, ao invés de fazer um monte de coisa, porque a gente, né, trabalhando com isso, a gente tem realmente essa ressalva aí. E essa praça talvez tenha sido esse exemplo, né, porque a gente não conseguiu, enquanto UFRA, ficar voltando lá e dando a manutenção. A ideia era que a própria escola fizesse isso. E a gente sabe, né, que assim como nós da UFRA, né, os professores têm N tarefas, né, se desdobram, né, me sensibilizo com isso, porque sou professora tanto quanto, a gente sabe como que é,
A gente não consegue transformar o mundo, mudar tudo, né, fazer tudo que a gente gostaria. Mas já me perdoei por isso também, né, já sou mais consciente com relação a isso, mas é um desafio, né, algo interno nosso, né, que a gente está o tempo todo ali, né, buscando e brigando com isso, né, uma briga interna realmente. A gente não dá conta de tudo, a gente quer dar conta de tudo, a gente não consegue, mas talvez pensar nisso, né, em pequenas atitudes, pequenas ações, né, e fazer bem feito, e dar continuidade naquilo, e saber que a gente precisa monitorar. Uma horta, se vai fazer uma horta e deixar lá, não vai para frente, né, porque precisa de regras diárias, às vezes, dependendo da época, né, precisa de capim ali, de manejo e tudo mais, então a gente precisa dar seguimento, né, ao projeto, né, no médio e longo prazo aí. Gente, já estou finalizando, tá? Já sei que já são 10 para o meio-dia. Meu Deus do céu, eu ainda queria deixar um tempo aí para a gente discutir, para ouvir mais vocês, né? Vou finalizar essa aula, infelizmente, dizendo que não foi boa, porque eu não ouvi muito vocês, né? Então, de novo, para mim, aula boa é quando eu saio da sala e nossos alunos hoje participaram. Mas aqui é uma campanha, né, de arrecadação de PET, que a gente fez lá na aldeia Tembé, na escola Félix Tembé, né, foi um projeto de 12 meses, foram com 13 alunos, né, que uma faixa etária de 11 a 19 anos, e a gente fez aí uma estufa, né, uma campanha de arrecadação de PETs e uma implantação de uma estufa. Claro que antes a gente trabalhou parte teórica, né, a gente fez algumas oficinas de divisão de resíduos secos, úmidos, o que seria, né, quais são os principais resíduos que incomodam, que atrapalham na aldeia, né, como que a gente pode reverter isso. Aí surgiu a ideia, então, de fazer uma estufa, né, e junto com essa estufa, a gente fez dentro da estufa uma horta, né, e aí a gente fez compostagem junto, né, a gente fez todo o processo de compostagem, por isso que o projeto demorou aí 1 ano, né, para finalizar, e aí esse substrato dessa compostagem serviu para o substrato da nossa horta. Mas também a manutenção da estufa pode ser um problema, né, se não tiver continuidade, se não tiver monitoramento, né? É importante que a escola participe bastante, então que a gente teve todo um apoio da escola, dos professores, né, que cederam esse momento aí para a gente estar, né, no longo prazo. A vermicompostagem precisou ser refeita várias vezes, né, a gente fez de galão, a gente fez de leira, aí depois surgiu a ideia de fazer, né, com essas caixas de madeira aqui, que foi o que a gente melhor conseguiu, né, adaptar pelas condições lá da aldeia. Tá? Então, eu vou passar bem rápido aqui, gente. Desculpa, a senhora está passando, Thaisa, tu está passando o vídeo, passando o slide? Dos alunos da engenharia florestal, né, que fizeram coleta aí de óleo, né, nos principais comércios aí que trabalham com óleo de cozinha. E aí aqui, o lado negativo é que não teve muita adesão da comunidade, porque a gente fez da UFRA, né, então se a gente espera que a comunidade venha até a UFRA, talvez a gente tenha, né, um quê aí que tem que ser levado em consideração na hora de executar essas ações, a não ser que a gente disponibilize transporte, lá buscar e tudo mais, né, mas o melhor mesmo é a gente ir até a comunidade, ir até as escolas, ir até o público. Enfim, aí a gente um morador, né, um senhor muito querido, não estou lembrando do nome dele agora, isso aqui foi acho que em 2018, que tinha já uma receita prontíssima, né, de sabão, conseguimos fazer aí muita coisa legal, até para distribuir para quem estava presente. Então, é possível reciclar o óleo, né, de cozinha aí na produção de sabão de uma forma fácil, que precisa ir comprar soda cáustica, né, mas, assim, não é muito oneroso, não é muito caro. Aqui é oficinas de reuso de papel, que a gente também fez no Vitaliano, foi uma demanda na época dos professores que falaram que tinham muitos livros na escola. E esses livros não tinham para onde ir, eles não podem jogar fora, né, na época, pelo menos não sei como que está hoje, mas não pode jogar fora, e aí esses livros estavam lá se acumulando. Então a gente tentou vir com a ideia de fazer algumas oficinas aí de reuso de papel, né, com os próprios alunos. Então, esse material quem fez foi os alunos da escola mesmo, murais de aviso, porta-caneta. Eu tenho meu porta-caneta e minha lixeira até hoje, eu me recuso a jogar fora, porque eu não quero gerar mais lixo, né? Eu falo, era um lixo que eu não quero, né, não quero transformar em lixo, então eu vou guardar. E a minha lixeira está intacta, né? O meu porta-caneta ainda está meio já, né, se decompondo ali, degradando, mas minha lixeira
eu nem tenho imagem aqui da lixeira, mas foi feita lixeira mais ou menos nessa ideia aqui, né, só que, claro, maior, né, bem maior, numa caixa, e aí foram feitos rolinhos com os papéis, né, dos livros, enrolados, e daí feito arte, com os alunos fizeram a sua arte, né. E aí depende, né, das habilidades de cada um. Aqui a gente tem um cesto que uma aluna nossa fez, maravilhosa, né, mas tem uma habilidade muito específica, que é a partir do papel, né, o papel também é a partir do reuso, né. E aí, se tiver alguém, né, que tem essas habilidades artísticas, aí vocês podem focar nisso, né. Não estão vendo os slides? Opa! Gente, faz tempo já, né? Estou mostrando imagem sem mostrar os slides. Peço perdão. Peraí. Peraí, gente, que já está chegando. Ele realmente parou de compartilhar aqui. Só vou voltar aqui bem rapidinho nas imagens, tá? Só para vocês verem, que eu imagino que foi a partir daqui que não foi possível ver, né? Então, aqui, né, a gente foi nas oficinas de pneus, aí nós tivemos a oficina com os tembés, né, na aldeia indígena, a estufa que a gente fez com as pets, dá para fazer muita coisa com pet, muita coisa, né, que foi uma estufa, mas dá para fazer coisa menor, né, que dê menos trabalho. A estufa que a gente achou melhor cobrir com sombrite, né, também para não ficar muito quente, porque a gente queria fazer uma horta dentro. Aqui a compostagem que a gente fez, né, a compostagem adaptada para a aldeia. Aqui é a oficina de sabão, tá, que a gente fez também. E aí é aqui onde eu estava, né, fazendo essa oficina de reuso de papel, tá. Então, alguns materiais, alguns objetos que a gente produziu a partir dos livros, né, então porta-caneta, murais, a gente fez lixo também, né, lixeiras, perdão, e aqui um cestinho, né, que dá para colocar tantas outras coisas também a partir de papel, tá, de reuso de papel. Oficinas de compostagem, tá, também foi em 2017, esse daqui, que a gente acompanhou a compostagem, muito fácil, vamos montar a leira hoje, e pronto, né. Não, mas e aí? Quais são os cuidados ao longo do tempo? Toda semana a gente tem que ir lá alimentando essa leira, revirando a leira, né? Para produzir um composto estabilizado no final, né? Então, todo esse acompanhamento é bem interessante. A compostagem eu acho algo simples, relativamente fácil, né? Não exige muita manutenção, e que engaja os alunos, se vocês, né, fizerem a sala, e vamos lá, né, fazer o acompanhamento dessa Vou fazer o quê? Eu já fiz na UFRA, já fiz na escola, já fiz lá nos Tembés, né, faço em casa, dá para a gente adaptar de diversas formas. Aqui na UFRA a gente tem um problema das formigas, né, dependendo do local, se é uma leira, assim, no chão, tem que cuidar com as formigas, né, o ideal seria se a gente tivesse aqui um ambiente, né, mais impermeável, né, e às vezes até fazer uma forma, né, uma contenção das formigas não chegar, às vezes com óleo queimado, com algum outro material, mas assim, as formigas chegam logo no início, né, quando ainda os resíduos ainda não se descaracterizaram, depois elas acabam sumindo, mas é um problema, né, um lugar ali que tem, aqui na UFRA tem muito aquela formiga, né, de fogo, e aí você não consegue revolver direito, ela começa a subir em você, então é importante, né, tentar evitar que elas cheguem. Mas, enfim, tá? Então, depende de rega, manutenção semanal, né? E no final você tem um composto aí bem estável, bem estabilizado, que pode ser utilizado nas hortas, que pode ser utilizado em diversos fins. Dá para fazer uma composteira doméstica, que aqui a gente não tem tanto problema da formiga, essa que eu tenho em casa, bem simples de fazer, tem vários manuais, várias formas, né? Diretrizes aí na internet, composteira doméstica, que dá para adaptar e dá para fazer para a escola também, tá? No final, você tem o biofertilizante sendo coletado aqui, né, para também alimentar a horta. Gente, acho que essa daqui é o meu último exemplo, eu prometo que eu termino. Aqui é um viveiro e produção de mudas de espécies arbóreas que a gente fez, a gente construiu o viveiro, né, a gente pintou os caixotes com os alunos, a gente fez o substrato, os alunos peneirando o substrato, né, eles fizeram tudo, gente, desde a armação da estufa, tudo, né, do viveiro, né, vamos chamar de viveiro. A gente cobriu, né, para também proteger do sol, dependendo da época, fez toda uma parte teórica de explicação, né, sobre a função da árvore, sobre como ela pode, inclusive, despoluir o ar, né,
tem tudo uma questão de poluição do ar, da água, né, do solo também, na retenção dos contaminantes, muitas espécies que são fitorremediadoras do solo, né, atuam na descontaminação do solo. Enfim, dá para trabalhar várias questões, né, o professor de biologia pode trabalhar toda a questão da fotossíntese, né, e tudo mais. Aqui uma dinâmica bem simples, né, mostrando um ambiente que não está coberto, né, pode gerar mais erosão. Então, se pedir para uma aluna aqui jogar água, né, e aqui, não sei se dá para ver, mas tem um coletor aqui embaixo de todas as garrafas, vai começar a verter a água aqui, né, e a água aqui, é bom fazer sempre essa experiência antes, né, de fazer com os alunos, para ver se está funcionando bem as garrafas, mas aqui a gente começa a perceber que a água vem mais escura, né, porque é lavado muito mais os nutrientes, a matéria orgânica aqui, né, o solo exposto acaba sendo levado junto com a água. Aqui uma água com um solo com serrapilheira, com cobertura vegetal, e depois com cobertura vegetal. Aqui, além de demorar para ver sair a água, ela vai sair bem mais límpida, porque, né, a vegetação ali foi responsável em filtrar, em reter, ser como uma barreira mesmo. E aí pode ser, né, abordada a questão das APPs, das áreas de preservação permanente ao redor dos rios, né, a importância das árvores, né, dessa vegetação na filtragem, na retenção, né, dos poluentes que vão para o ambiente aquático. Aqui a gente fez uma demonstração de quantas árvores a gente precisa para produzir os nossos livros, os nossos cadernos, né, então a gente pesou tudo que tinha, né, de livro, de caderno, entre os alunos, para ver, e aí tem uma relaçãozinha, né, de quantas árvores é preciso fazer, né, tantos quilos de papel. E aí aqui a gente fez, né, uma arte, em que a gente fez uma árvore, e aí as mãos, né, das crianças, dos estudantes, eram como se fossem as folhas, e todo mundo que participou nessa dinâmica. Tá? E aí depois a gente também aplicou, né, um questionário para saber qual foi a atividade que eles mais gostaram, que eles menos gostaram, por quê e tudo mais. E aí deu que o plantio das árvores e a pintura do muro, né, foram as atividades junto com a avaliação das mudas também. Então, qual que foi o objetivo? Eles fizeram, né, o viveiro do início, né, e aí depois plantaram as espécies, foi ipê amarelo e pau preto. Então, aqui a gente consegue ver, né, o desenvolvimento das mudas, algumas sementes não germinaram, que é normal, né, então tem que trabalhar tudo isso. A gente teve todo um suporte aqui do engenheiro florestal nosso, que é o Rafael, que também vai falar para vocês, né, nessa questão das espécies florestais, o porquê, de como, né, fazer o plantio, de como manter essas espécies. Então foi bem bacana, né, então teve a ajuda aí do engenheiro florestal também para fazer esse viveiro. E aí depois, eu não sei porquê, esqueci de colocar as imagens aqui, o mais importante foi deles plantando depois essas espécies na escola, tá? Então, essas mudas, né, foram plantadas lá no Vitaliano, e estão plantadas, estão lá até hoje. Nesses tempos eu estava conversando com as professoras que estavam à frente, né, desses projetos junto com a gente, e elas falaram, não, tá lá, tá enorme, tá grande, né, e tá tudo por lá ainda. Então, a gente contribuiu aí com a arborização, e não a gente, né, os alunos da escola fizeram isso, acho que eles olhar para trás, né, e ver, eu plantei essa muda, né, olha o tamanho da muda, voltei lá hoje, depois de um tempão, né, e olha o tamanho que está a árvore, né, eu acho que isso é um legado, assim, né, interno, algo muito interessante, né, de se avaliar, e algo que vai ficar para a vida, né, desse aluno. Para finalizar, a gente tem aqui a Lei de Crimes Ambientais, tá? Lei 9.605 de 98, que fala que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possa resultar em danos à saúde humana ou que provoque mortandade de peixes ou destruição da flora pode também ter pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, tá? Então, ela está tipificada, né, na Lei de Crimes Ambientais, aí pode, inclusive, gerar reclusão. Então, aqui, né, falando no final, isso para dizer que pode ser poluição dos mais diversas formas aí, né, tanto poluição do solo, da água, do ar, sonoro, né, e também está lá na lei, né, de contravenções penais também, que é a lei federal também, né, a questão da poluição sonora, tá certo? Gente, agora eu acho que é isso, né, eu coloquei aqui no slide, né, e agora, depois de tudo isso, né,
que vocês acham, né? Será que é possível fazer alguma atividade, algum projeto relacionado a isso tudo que foi abordado aqui, né, no dia de hoje? Deu para contribuir mais com a visão de poluição que vocês tinham? Qualquer dúvida, né, me coloca à disposição, aí a professora Fernanda pode passar o meu contato para vocês, sem problema nenhum, vou passar os slides também, né, não dá para a gente se aprofundar muito no assunto, porque o tempo é limitado, mas qualquer dúvida estou à disposição. Teve uma vez um professor, se eu não me engano, que foi do Oswaldo Cruz, também chamou a gente para levar alguns equipamentos, a UFRA não tem muita estrutura, né, mas o que a gente conseguiu levar de equipamento, a gente levou para a gente estar avaliando, né, as condições aí dos igarapés, né. Tem um protocolo de avaliação rápida de rio, que não depende de nenhum equipamento, é simplesmente observável a olho, é uma avaliação visual do fundo, do leito, das margens, né? Então é um protocolo de avaliação rápida de rios e que no final vai dar um número, e esse número, né, é uma variável quantitativa que vai se traduzir numa variável qualitativa para dizer como está o igarapé, como está aquele trecho daquele rio, se ele está impactado, se ele não está impactado, se ele está num grau bom de conservação, né, ou não. Então dá para fazer coisas desse tipo. Né? Às vezes tem um igarapé que passa próximo da escola, né? Que é possível levar os alunos. Então vamos avaliar qual que é a percepção de cada um dos alunos sobre, né, a degradação ou o nível ali de impacto, de poluição que tem naquele corpo d'água. É super possível fazer, né? Não depende de equipamentos sofisticados, porque infelizmente isso nem a UFRA tem, né? E aí otimismo, né? Eu deixo aqui essa imagenzinha aqui, né, do elefante, fazendo um malabarismo aí, né, e otimista, bastante otimista, que o macaco vai dar conta de carregar ele, né? Então eu digo isso para, né, colocar aí que a gente tem otimismo em trabalhar com essa área, com a área ambiental, com poluição, com a educação ambiental, porque é disso que a gente precisa, né, e aí desse trabalho de formiguinha, todo mundo desenvolvendo um pouquinho, pequenas coisas, né, pequenas ações, eu tenho certeza, né, que a gente faz um diferencial aí na vida do aluno, né, na educação do Pará, no Nordeste paraense, do Pará e do Brasil, tá? Eu agradeço aí a todos, deixo, não sei, eu sei que já são 12:05, né, mas eu acho que se alguém tiver alguma fala, alguma coisa, eu deixo à vontade, acho que é bem importante a gente estar falando alguma coisa, também porque a gente começou mais tarde, né, a gente começou 8:30, então eu não vejo problema da gente se estender um pouco mais. Eu deixei aqui um QR Code, gente, que é só vocês apontarem o celular, né, só apontar o celular, deixa eu até ver, deixa eu testar para ver se está funcionando. Eu testei antes, mas não sei agora, aqui na apresentação, como tá. Ele vai dar no nosso Instagram da Beth, né, aquele projeto que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem um Instagram da Beth, é beth.ufra, e aí a gente pede que vocês nos sigam, né? Por quê? Nunca imaginei que eu fosse ficar pedindo para as pessoas seguir a gente no Instagram, né? Mas também nunca imaginei que a gente ia abrir um Instagram, né, com esse viés aí educativo. O nosso objetivo é divulgar, né? Divulgar sobre a BET, sobre a bacia de evapotranspiração, divulgar nossas ações e divulgar assuntos relacionados, né, a saneamento básico, a tratamento de efluentes, a área ambiental de um modo geral, tá? E quanto mais seguidores a gente tiver, mais impulsiona ali os nossos alunos, que são os responsáveis a fazer as postagens, né? Então a gente tem aí um grupo de pessoas, igual eu falei para vocês, mostrei uma imagem, né? Com alguns, hoje o grupo está maior, já trocou algumas pessoas, mas o grupo aí de alunos, nós somos em alunos da instituição, por trás dessas postagens, toda semana trabalhando em algum conteúdo para estar disseminando sobre esses assuntos, né, em prol aí de uma melhoria de saneamento básico, em prol da melhoria dos nossos índices, né, de saneamento básico, queda, né, redução da poluição e tudo mais. Então, o nosso objetivo é popularizar e incentivar a instalação dessas bacias de evapotranspiração, tá bom? Então, eu peço aí para vocês me seguirem, se possível. Tá aí o meu contato também. Qualquer dúvida, pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem ali no perfil da Beth, que a gente responde vocês. Olá, professora Thaisa. Gente, desculpa falar tanto, tá? Eu tô cansadíssima. E hoje à tarde eu tenho aula a tarde inteira também. Professora Thaisa? Mas é isso.
Olá. Eu tenho certeza que vocês são empáticos, se sensibilizam com a causa, são todos professores, a gente fala muito mesmo, né? E ainda mais aqui, sem ver a cara de vocês, né? Sendo presencial, o calor humano faz toda a diferença. Olá, professor. Tânia, fica à vontade. Queria aqui agradecer, assim, em nome do nosso núcleo, que não está todo aqui hoje, porque estavam em Belém para uma importante formação em português e matemática, então eles estão agora em trânsito no retorno, por isso que eles não estão aqui, mas a gente agradece porque todos os temas, como eu coloquei, estão interligados àquela questão que a gente pensa em trabalhar nas escolas sustentáveis tipo C, né? Principalmente no tema horta e coleta seletiva. E aí a sua participação foi excelente, porque ela dá para a gente ideias, instruções, né? Dados e ações. Então, foi muito, muito didática, dinâmica, muito importante. Eu agradeço muito. E eu coloquei já no grupo de educação ambiental o grupo da Beth, né? A postagem lá para o pessoal seguir. E eu sei que coisa da rede social, que não vire uma necessidade emocional, mas é importante para a gente divulgar trabalhos legais, né? É uma preocupação que eu tenho, essa necessidade emocional que às vezes a gente percebe. E agradecer você pela participação e espero que a gente possa contar, porque com certeza muitos professores vão lhe procurar. E muito obrigado mesmo, tá bom? Obrigada, Tânia. Agradeço também mais uma vez, professora Fernanda, a todos vocês presentes aqui, né? Firmes, fortes, que estão até aí, não sei em que condições, mas estão, né? E é isso. Qualquer coisa, a aula fica gravada, vocês podem retomar, voltar, né? Meu contato está aí também. E fico à disposição, tá bom? Thaisa, rapidamente só agradecer, foi excelente mesmo. Muitíssimo obrigada por tudo hoje aí, tá bom? Gente, obrigada por estarem aqui, né, pela presença virtual. E no final da tarde eu libero o formulário de avaliação, tá bom? Que também serve como frequência, reforçando, tá, gente? E eu não sei se vocês têm, Fer, mas também uma avaliação depois no final sobre os módulos, né? Fica aí a minha sugestão também, como que a gente podia abordar mais os assuntos, como, né, melhorar a abordagem, porque, né, eventualmente a gente pode estar fazendo mais desses eventos aí, né? Acho que esse é o primeiro, é o pioneiro, então a gente está aberto aí a sugestões e melhoria sempre, tá bom? Isso, importante mesmo. Vamos fazer sim, acho que a gente pode fazer no final de todos, né, perguntando um geral de como foi, né? Ótima ideia. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, Tânia. Obrigada, pessoal. Bom almoço para todo mundo. Muito obrigada. Tchau. Obrigada, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau.